O Gabriel, tá, nos atendeu muito gentilmente. Ele é um especialista em ESG, né, um empresário, filântropo do agronegócio. Ele tem um site que chama agromestre.com.br. Ele tem um canal no YouTube super frequentado, tá? E nós convidamos ele para falar sobre o uso do biogás nas cidades, como economizar dinheiro com isso, tá? E se você entrar lá no site do Gabriel, que é o agromestre.com.br, tá? Ele fundou esse site, tá? Com o objetivo de transmitir conhecimento e transformar propriedades por meio de práticas e princípios ESG, tá? Incluindo os 17 ODS, diminuindo assim o custo operacional e aumentando o lucro obtido pelos proprietários. Através da metodologia SPL, sustentável, produtivo e lucrativo, ele ensina modernas práticas embasadas na ABNT, PR 2030, para transformar problemas em soluções que salvam vidas, geram empregos e cuidam do planeta, além de serem altamente lucrativas. Com a palavra, Gabriel Teodoro. Ô, Jefferson, muito obrigado pela apresentação. Obrigado a todos que estão aqui conosco, pelo tempo de vocês, logo no começo do ano. É importante, né? Podia estar com a família aí e estar com a gente aqui para uma troca de experiência. Bom, deixa eu me apresentar. Jefferson já falou bastante. Sou o Gabriel Teodoro. Vocês coloquei no chat aqui no LinkedIn, mas é só jogar Gabriel Teodoro, Atena ESG, Gabriel Teodoro, secretário nacional. Hoje eu atuo no setor privado, no setor público e no terceiro setor. Estou como secretário nacional em algumas instituições, diretor de mudanças climáticas, vice-presidente, sempre voltado a ESG, mudanças climáticas e os 17 ODS da ONU. Tá? Então, atuo nos 3 pontos, setor privado, público e terceiro setor. Setor 2,5 agora também, né? A gente atua, começou com isso também. Eu tenho alguns livros escritos na área de ESG, depois não sei quem gosta de ler, posso encaminhar para vocês. Alguns livros também sobre liderança humanizada. E qual que é o diferencial do nosso negócio aqui? Seja pelo terceiro setor, pelas minhas empresas, pela Atena, que é a minha startup. Quando eu fundei tudo isso, eu passei por alguns momentos difíceis na vida, né? Passei fome, precisei comer lixo de feira. Hoje, depois de muita terapia, eu não tenho vergonha de falar nisso. Até porque eu acredito que outras pessoas que estejam no fundo do poço, se eu cheguei, se eu conquistei tudo que eu tenho, as pessoas também conseguem chegar, ou espero que fiquem até melhor do que eu, tá? Eu vi aqui, hoje, o modelo de negócio que a gente tem, ele tem várias barreiras comerciais para qualquer coisa ligada à sustentabilidade. Sempre você já sai com custo partindo para você iniciar. O modelo de negócio que a gente atua, não. Então, por exemplo, quando eu falo para você, olha, nós vamos ter aqui um biodigestor, seja um biodigestor de grande porte no agronegócio, para você trabalhar com os resíduos da suinocultura, do frigorífico, da bovinocultura, enfim, do tipo que for, ou para você trabalhar, aí vai com biomassa, nós temos cana, entre muitas outras. Tem várias linhas hoje no BNDES, muito acessível para isso. Então, quando eu falo para você que, olha, você vai ter um payback tal, e a economia que você vai fazer com NPK, a economia que você vai fazer com irrigação, a economia que você vai fazer com energia, com gás, com gera... é enorme. E aí, a hora que você calcula o quanto que sai de parcela do financiamento e o payback, o teu ROI está tão interessante que você acaba não tendo custo na operação, ou um custo muito ínfimo. E a mesma coisa, isso entra dentro das grandes cidades. Quando a gente está falando do setor público, vou lhe dar um exemplo, tá? Nós temos uma escola que ela gasta lá R$500 de gás por mês. Se você tem um biodigestor, seja ele locado para a escola, através de uma parceria, terceiro setor, de uma startup, ou de uma licitação, aí vai depender do modelo que vocês comporem ali, tá? Emenda impositiva, parlamentar, elegibilidade, dispensa, termo de parceria, enfim. Desde que tenha segurança jurídica, todo modelo é válido, tá? O que acontece? Vocês tendo essas operações, você consegue zerar a conta de gás da prefeitura. Então, a prefeitura, naquela creche, ela não paga mais gás. Porque o resíduo da merenda, você vai colocar ali dentro, o que é lixo, o que volta no prato das crianças, dos alunos, você coloca dentro do biodigestor e você gera gás para cozinhar. Você diminuiu a emissão de gás de efeito estufa no aterro sanitário, diminuiu a pegada de cada indivíduo ali, de carbono. Ao mesmo tempo, olha que interessante,
com custo zero. Só que precisa ter linha de crédito aprovada para você contratar isso. Você precisa ter um bom score, se você for contratar, não ter um nome para colocar. Então, assim, o que eu vejo na sustentabilidade, no ISD, nos 17 ODS, independente do que a gente for falar, se a gente pegar resoluções da Comissão de Valores Imobiliários, CVM, as novas do Banco Central, até as europeias para o agro, taxando importação, isso e aquilo, a barreira de entrada é grande. Superada isso, o payback, o ROI é muito interessante. Quando a gente começa a analisar os riscos ESG de uma matriz de risco, de uma cadeia de suprimento, você consegue entender que um biodigestor ele não é só um reciclador de lixo, ele não gera só adubo líquido. Não, imagina o seguinte contexto. Você coloca ele numa escola, você coloca ele num restaurante. O adubo líquido que sai dele, você doa para uma família em vulnerabilidade social, junto com kit de irrigação, com sementes, com mudas, fornece o know-how, não adianta ter tudo se não tiver know-how, se não tiver conhecimento, capacita, treina e adquire tudo aquilo. Você forneceu a semente, você forneceu o principal adubo, sem usar NPK, sem acidificar o solo, sem causar processos erosivos, vai trabalhar com práticas conservacionistas, com o lixo que você colocou no biodigestor, que gerou um adubo líquido, que você colocou na horta, no sistema agroflorestal, num pomar, numa recuperação de área degradada. Imagina você, como ente municipal, a prefeitura, você fazer sessões, óbvio, né, apenas de uso, de terrenos públicos degradados, que está dando escorpião, barato e rato, para pessoas plantarem, e você vende, você se compromete a comprar aquilo ali para merenda escolar. Olha que interessante. O lixo entrou no biodigestor, o lixo orgânico, correto, né? Tem as variáveis, não é qualquer coisa que você pode colocar ali. Osso é orgânico, mas você não vai colocar osso. O tempo de decomposição deles, quando bactérias anaeróbicas, é enorme. Você vai colocar tecidos moles, entre outros, mas tem toda uma tabelinha bem prática. Vou compartilhar isso com vocês no decorrer da aula, tá? Você colocou ali o resíduo das crianças. Se alimentaram, sobrou no prato, colocou ali banana, casca de banana, casca de alimentos em si, resto de comida. Aquilo ali gera gás que vai para a cozinha. Pronto, já tem uma redução financeira. Primeiro benefício. Agora eu estou mentalizando com vocês um ciclo completo de operação, tá? Dentro você já tem um convênio para mulheres de vulnerabilidade social que topem e tenham interesse ou tenham áreas próprias delas mesmo, atuar numa área da prefeitura que ela está gastando com roçadeira, com capina, com pessoas ali usando drogas ali, e por aí vai, tem várias questões sociais envolvidas. Mas a partir do momento que uma pessoa cuidando e plantando, você resolve boa parte desses problemas. Você vai ter mais área verde para absorver água, menos custo com roçada na cidade, entre muitos outros, tá? Partindo-se do princípio que a gente vai começar o sistema agroflorestal, para maior sequestro de CO2 e maior perenidade financeira, ok? Não é ficar fazendo horta ou monocultura. Vamos trabalhar com o sistema agroflorestal. Dentro disso, o que vai manter isso? A terra tem que se alimentar. O adubo líquido, cada um pega numa bombona, numa garrafa, ou passa um caminhão, aspira tudo aquilo ali, dependendo da quantidade, e leva para caixas d'água em cada horta comunitária que tiver, e a prefeitura se compromete a comprar aquilo ali de volta, para merenda escolar de um produtor rural, entre outros. É só ajustar o modelo jurídico. Você movimentou a economia da cidade usando lixo, reduziu custos e trouxe renda. Você fez aí o ODS 7, de energia. Você fez o ODS 1, erradicação da fome. Você tem automaticamente a erradicação da pobreza, como eu falei com vocês, né? Se a gente for lá e for atuar com mulheres, vamos dizer que nós vamos atuar com mulheres em vulnerabilidade social, tá? Essas mulheres que estão em abrigo por violência e tudo mais, ela está ali no abrigo de uma delegacia feminina, tendo todo o apoio correto, mas ela não está trabalhando, não está gerando renda. Ela, se ela tiver interesse, ela pode cuidar da própria horta, pomar, do acompanhamento, entre muitas outras políticas que podem ser realizadas para dependentes químicos, entre muitas outras questões sociais, médicas. Você pode plantar ali fitoterápicos e vender para o SUS. Então, estou gostando do processo do setor público. Nesse caso, a gente está trabalhando com as mulheres, a gente trabalharia com o ODS 10 e com o ODS 5. Então, são vários ODS. Quando você pega e vai olhar 169 metas deles dentro das Organizações das Nações Unidas, você vê várias políticas públicas que o custo é muito baixo. O que eu vejo que muitas das vezes impede isso? Um grande monopólio de conhecimento, de uma forma simples, que não estou falando para você que qualquer leigo consiga entender. E aí que vem as grandes questões. Muitas das vezes isso não é benéfico para alguns monopólios. A partir do momento que eu tenho biodigestor, eu estou sendo prejudicial para o monopólio do gás, que tem uma alta emissão de CO2, mas vamos lá, a gente tem que passar pela transição de matriz energética. É um ponto. Aí, se eu estou falando do monopólio de lixo numa grande escala, vai diminuir a quantidade de lixo que vai para o aterro. Então, você tem um outro monopólio.
E aí depois você tem várias outras questões que você vai entrando, que o próprio monopólio em si, como já está estruturado, e as coisas novas elas demoram a escalar, e não é financeiramente interessante, porque você concorda comigo? Quem que tem o lucro nessa parte? A prefeitura, o município, o estado, financeiramente. Quem vendeu os biodigestores, quem instalou os biodigestores, e o produtor. É um grupo muito pequeno, entendeu? Não é significativo financeiramente nessa escala. A hora que você consegue colocar e somar isso numa grande escala a nível de cidade, imagina se todos os restaurantes da cidade que utilizassem biodigestores, eles tivessem um benefício. No IPTU, como Porto Alegre, tem o IPTU verde. É um exemplo. O município de Porto Alegre tem o IPTU sustentável para construções e muitas outras operações. Por que eu estou explicando isso? A partir do momento que você tem incentivo, São José dos Campos tem incentivo para empresas adotarem usinas solares, entrar na geração distribuída. Então, quando você começa a ter esses incentivos e começa a incentivar, cria núcleos tecnológicos, núcleos de empreendedorismo e começa a fomentar essas políticas públicas, você consegue passar para uma transição da matriz energética no município com muita agilidade, muita facilidade e gerar renda, e gerar emprego. Você não concorda que todos os biogestores vão precisar de gente para instalar? De gente para transportar esse líquido, para ir lá ensinar como fazer a horta, como colher, tratar as pragas, das doenças, até chegar de volta na merenda? Olha a quantidade de geração de renda que você usou. Você pega os pequenos e médios municípios, boa parte deles são mantidos por 1, 2, 3 empresas. Se alguma delas fechar, você derruba a economia do município. Outros são mantidos pela própria prefeitura, assistencialismo para baixo e para cima, e você não tem perenidade, nada. Você pega o tanto que ele arrecada e o quanto que ele está investindo é muito maior o quanto que ele investe em relação ao quanto que ele arrecada. Ele está sempre em déficit. Raramente ele bate um superávit. Então, todas essas tecnologias que eu trago para vocês são formas que a gente tem de colocar a sustentabilidade, pegar os 17 ODS, por exemplo, né? Eu estava vendo vocês falando aí, se eu não me engano... Olá, Geraldo, tudo bom? Gostei da bandeira, hein, rapaz? Bonita essa bandeira dessa cidade aí, hein? Gente, a alguns quilômetros de distância. Geraldão, você está no mundo, meu querido. É porque... Só você tá com a palavra, Gabriel. Ah, tá bom. Vou dar um exemplo. O Fábio, ele me disse que está em Mongaguá, né? São Paulo. Vou dar um exemplo. Olha só que interessante. Quando eu faço uma dedução de imposto de uma empresa através do terceiro setor, e está cadastrado no fundo, entre muitas outras, recuperação de contas de luz, água, gás, a gente consegue gerar dinheiro com tudo isso sem aumentar o custo de nenhuma empresa, de nenhuma pessoa. Se eu pego o Mongaguá, olha a quantidade de ODS que eu tenho em deficiência. Vamos pegar o ODS 15, que é mais relacionado ao que a gente está falando? Eu vou entrar aqui, vou entrar nos indicadores dele. Taxa de áreas florestadas e naturais. É muito baixa. Então, se eu observar aqui, ó, não atingiu um mínimo, há grandes desafios. O líquido do biodigestor, o adubo líquido, pode vir para recuperar áreas degradadas, com pessoas fazendo plantio em sistema agroflorestal de nativas, onde ninguém conseguiu recuperar antes. Quanta renda você não gera? Entendeu? E aí você entra com pagamentos por serviços ambientais, os famosos PSA da ANA, para recuperar a mata ciliar. Prevenção e estratégia de risco para desastres naturais. Quais áreas que tem enchente da cidade? Como que está feita a recuperação? Como que está essa mata ciliar? Como que está a captação dessa água para não ir tudo para o grande centro da cidade? Você começa a observar o ODS 12, recuperação de resíduos sólidos urbanos. O biodigestor tem impacto nisso. Quando você começa a verificar as demandas do município, olha só, se eu pego e faço um projeto para jovens cuidarem dessas hortas, eu vou resolver o desemprego de jovens, vou resolver PIB, parte, né, do PIB per capita. Na escola, que está esses biodigestores, esses alunos vão estudar lá e criar aulas práticas e oficinas com os biodigestores e todos os processos químicos físicos deles, de degradação, de uma compostagem laminar, de uma biodigestão. Olha a quantidade de renda que eu gero com uma única ferramenta. É a mesma coisa. Outra operação que a gente faz. Operações em contas de água, gás e energia, tá? A conta de água, a de gás e de energia, muitas das vezes elas vêm tarifadas erradas. E o consumidor não percebe dentro da lei atual. Se a gente tiver até 5 anos disso, e o consumidor não acionar a concessionária responsável, isso é lucro da concessionária.
Nós aqui na startup, nós olhamos 5 anos para trás, numa conta de água, luz. Vou focar em energia, porque pode surgir questionamento, né? Aqui não tem água encanada, aqui não tem gás encanado. Bom, energia geralmente tem em quase todo lugar. Poucos locais do país não tem energia. Então, vamos pegar a conta de energia como exemplo, tá? Eu consigo fazer recuperações, eu vou mostrar para vocês, óbvio, né? A gente trabalha com empresas, então é um pouco maior a operação do que você fala, pô, Gabriel, eu não teria uma operação dessa na minha conta de luz. Não, mas eu vou te mostrar qual teria na tua conta. Essa é uma operação que a gente fez para uma empresa. Vocês observam que não há nenhum investimento. Tudo que a gente atua é no êxito. Não precisamos de dinheiro para fazer o que nós fazemos. A gente faz matriz de risco, ESG, observa a cadeia de suprimento, avalia tudo no êxito, sem gerar custo para a empresa, porque a gente pega um dinheiro que hoje não é acessível para ela. A gente fazendo a avaliação da distribuidora de energia para essa empresa, numa conta de 5 milhões, a gente achou inconveniências que a gente consegue recuperar judicialmente em até 90 dias aproximadamente, começa e tem todo o resultado, e até 108 dias tem o pagamento em conta pela concessionária, de R$177 mil mensal. Isso ela está pagando a mais pelas demandas delas, reativas, excessivas, contas que não estão em ambiente de contratação livre, em energias renováveis e muitas outras opções. Esse é um exemplo que a gente entra e faz as operações numa conta de energia e ele teria R$177 mil para dentro do município dele cumprir aqueles riscos que o município, com política pública, não conseguiu. E aí ele pode fazer isso através de startup, com editais. Eu gosto sempre de edital pela segurança jurídica, tá, gente? Nada contra flexibilidade, dispensa, já participei de um monte, mas assim, geralmente você tem uma segurança jurídica maior. E como a gente faz é inovador, tudo que é disruptivo no começo causa uma confusão na cabeça da pessoa, causa medo, causa apreensão enorme. Então, comece pelo que é mais tradicional, abre edital, concorre, ganha e executa. Então, por exemplo, uma empresa, ela poderia cumprir a matriz de risco ESG parte dela, que ela tem que anunciar isso todo ano no relatório de investimento dela para os acionistas, utilizando um recurso que não sai do bolso dela, óbvio, ela deixa de ganhar. Ele poderia estar ganhando 2 milhões a mais por ano. Mas ela não está perdendo isso, porque ela já está pagando para a concessionária. Ela só vai direcionar isso para uma startup, uma ONG, um instituto, uma fundação, uma comunidade, um grupo, um movimento de pessoas que vão realizar aquela política pública ausente no município. Você vai observar qual é, cada município tem uma variável, sem gerar custo para a empresa. Ela fez a responsabilidade social corporativa dela, todo mundo saiu resolvido e você conseguiu combater as mudanças climáticas. Então, se eu sei que uma área naquela comunidade X, naquele morro X, ela sempre tem desabamento, eu consigo plantar gramíneas ali, fazer hidrojeteamento, hidrossemeadura, recuperação de talude naquela área, para que ela não desmorone mais na cabeça de um morador. Eu consigo contratar uma startup para colocar sensor para relatar a movimentação do solo em tempo real, para mim saber se aquilo ali vai deslizar ou não. E aí, quando você começa a pegar isso, a empresa, vou dar um exemplo, imagine uma empresa de seguro. Vamos pegar nomes comuns no mercado, Mafre, Porto Seguros, entre outros. O prejuízo que elas não teve em São Paulo, tá? São Sebastião, Ilhabela, Santos ali, o Guarujá, perto de você aí, Fábio, com as enchentes. Não foi um prejuízo absurdo, tendo que repor seguro de perda total de carro, casa e tudo mais. Agora, imagina se a gente consegue fazer uma recuperação tributária para ela, uma recuperação, um ajuste contratual, fazer uma verificação nas contas de água. Não vamos focar de energia aqui de novo, para não abrir muito, porque eu sei que nem todo lugar tem canário e tudo mais. Mas vamos pegar a energia. Se ela fosse esse caso, ela teria 187 mil para contratar a população local, o pescador no período de defesa, para eles entupir bueiro. Ô, Gabriel, mas é uma política pública. Concordo com você. Mas se você tiver uma associação, um instituto, uma fundação, ou a própria parceria com a prefeitura, você pode contratar e você pagar ele no MEI para ele ir lá e entupir o bueiro com a política pública. Porque se você fizer isso, você vai ter um enchente menor. Você tem o assoreamento do rio, você tem que verificar a calha do rio, quando retirar o lixo. Quando você começa a verificar essas coisas, você fala, pô, mas não é papel da empresa. Sim, mas se ela não faz, ela é afetada. Isso é ESG. E são os riscos ambientais, sociais e de governança de uma empresa. Quando a empresa não dá atenção nisso, ela tem um prejuízo muito grande. Só que não tem projeto para a empresa. Tem o dinheiro e não tem um projeto. E às vezes tem um projeto e não tem o dinheiro. Você pega uma conta de uma prefeitura. Tem conta de prefeitura, que 48 milhões, 10 milhões, contas menores, 1,5 milhão, coisas do tipo. Uma conta dessa, que a gente faz uma recuperação, e dá uma paulada só, vamos pôr lá 100 mil na mão deles. Dá uma economia mensal, se eu ligo ela numa autoprodução, eu vou lá e gero uma economia para ela de 40% numa conta, um exemplo, por licitação, tudo certinho.
Uma conta de 1 milhão tem 400 mil mensal, em média, para ela usar para realizar as políticas públicas dela. E não aumentei o custo da prefeitura. Ela vai ter mais grana em caixa para fazer as operações dela. Entende o benefício disso? Então, assim, e aí, isso falando prefeituras, empresas, pessoas físicas. Pequenos empresários também, dependendo da região que a gente tiver. Se eu tiver acesso à conta de luz dele, eu consigo gerar um desconto na conta de luz desse empresário, que ele pode pagar com esse desconto uma previdência privada para o filho, uma faculdade para o filho, uma carta de consórcio. Isso é investimento financeiro. Ele pode se capacitar. Então, olha, qual que é o custo que essa empresa da região tem para oferecer para o proprietário? O morador teria que pagar tanto no curso de inglês. Ele consegue pagar isso numa linha de crédito que ele vai descontar da conta de luz dele? Consegue. Pronto. Uma conta de 1.500. Vamos pegar uma conta normal, conta média, R$100, R$500, R$300. Uma conta de R$300, se tirar R$30 dela por mês, a mensalidade que você pode colocar num projeto. Você fez um curso de duração de 1 ano, está pagando ele por 3. Vem na tua conta, você não aumentou o custo do morador, do eleitor. Tudo isso são coisas que estão funcionando. É feito há bastante tempo. As leis que a gente usa, você pega a lei de energia, para você ter uma ideia, de 1995. Entendeu? Marco regulatório das OSC que permite fazer isso, a 3019, é coisas recentes. Mas esse tipo de conhecimento não chega na base. Então, hoje em dia, tem muito dinheiro dentro de uma conta de água, de luz, principalmente de uma energia, que as pessoas não conseguem ter acesso a isso. E aí, cabe a nós levar elas. Olha, você consegue, como morador, como eleitor, reduzir o custo da tua energia e ter uma energia limpa. Você vai estar ajudando o meio ambiente, certificado, com uma EREC e tudo mais. Olha, empresa, você consegue também fazer isso e ter dinheiro para realizar uma política pública junto ao setor público, entendeu? Você consegue melhorar os teus riscos ESG. Vou te dar um exemplo muito claro, tá? Não é falando mal, gente, eu tô falando de notícias, tá? Então, se alguém que era região assistindo aqui, a gente se sinta ofendido. Se eu pego lá no sul, nós temos o caso das 3 vinícolas famosas. Vocês lembram disso recentemente? Teve um escândalo dentro do ODS 8, que é o ODS de emprego digno, não sei se lembram disso ou não. Das vinícolas, o caso de trabalho análogo à escravidão. Lembram disso, Deus da mídia? Ok. Agora imagine o seguinte, a gente tivesse uma operação, a conta de água, luz, enfim, energia dessas empresas, onde elas teriam uma instituição com elas do terceiro setor, uma startup, enfim, algo que seja de impacto social e ambiental. E dentro disso, digamos que o Instituto do Fábio trabalhasse com o ODS 8, então, emprego digno, crescimento econômico. O que o seu instituto faz? Olha, a gente recebe imposto das empresas através de projetos incentivados ou verba própria, e nós visitamos a cadeia de suprimento dela para verificar as condições de trabalho. Porque a gente sabe que a matriz de risco ESG dela, um dos riscos é o ODS 8, é o trabalho análogo à escravidão, é locais insalubres. Você não concorda que o seu instituto, a tua associação, Fábio, lá visitando, teria resolvido, por exemplo, se a vinícola fosse do Jefferson, fosse do Geraldo, você não teria resolvido um problema para eles? Sem gerar custo. Isso daí custou, se eu não me engano, na época, 7 milhões de multa para o Ministério Público do Trabalho. Você permitiu que pessoas passarem momentos totalmente desagradáveis, entendeu? Os trabalhadores voltaram para a Bahia numa condição assim deplorável, porque lá não tem muito emprego, então eles acabam indo para regiões do sul e sudeste do país onde tem mais, só que eles acabaram por uma pessoa má sendo negligenciada por toda a cadeia de suprimento. E você conseguiria fazer uma operação dessa com um custo muito baixo para uma empresa. Porque você está usando o imposto dela, você está usando uma verba boa, ou você está usando o dinheiro vindo de uma conta que não mostrei para vocês. Pode ser de luz, gás e água. A empresa teria resolvido um grande problema. Esse é um exemplo. Isso é uma coisa palpável. Mostrei para vocês já funcionando, dei exemplos clássicos funcionando. Então, assim, vou te dar um outro exemplo. Lembra um caso de uma empresa aérea que teve um caso de racismo muito grande na internet com uma mulher? Lembram disso recentemente? Eu estou colocando questões agora voltadas mais para áreas urbanas, vou por questões ambientais e de governança também, não é social, só social não, tá? Vou passar nos 3 pilares do ESG. Imagina que a gente tivesse um terceiro setor, uma startup, um movimento, onde ele trabalhasse com empoderamento feminino, com questões raciais. Ele iria instruir, falou, olha, todo voo você tem que ter no mínimo uma aeromoça, um aeromoço negro, um comissário negro. Por que só tem brancos? Imagina, você vai falar com uma pessoa, você não tem uma pessoa para falar no mesmo lugar de fala. Gente, é um conhecimento na mão da concessionária, da empresa de aeronaves, agora, a empresa aérea, você teria resolvido um escândalo desse.
Sério, de 3 aeromoças. Ah, mas a gente não tem formação. Pô, então a empresa vai investir em curso de formação de mulheres negras, de homens negros, para ser aeromoço, para ser comissário. Então sempre vem uma desculpa e nunca uma solução. Isso poderia ser pago através de uma conta, do imposto. Entende o benefício disso? Vou te dar outros exemplos, tá? A gente tem vários casos de empresas com questões de governança, rombos bilionários de empresas do varejo. Entrou em recuperação judicial e tudo mais, uma atrás da outra. Realmente não tinha uma empresa, um instituto, uma startup que conseguiria ter visto isso. O empresário chegou lá, assumiu como CEO, em 2 dias ele detectou um rombo e saiu fora. O pessoal estava lá há anos e não viu. Então, assim, tem muitas melhorias e oportunidades que podem ser oferecidas nessas operações. Para você ter uma ideia, quando a gente está falando de uma enchente, quando a gente está falando, isso de questões ambientais, tá? De riscos ambientais. Quando a gente está falando de chuvas, de secas prolongadas e tudo mais, de tantas tecnologias que podem ser usadas de maneira preventivas e não são. Você pega lá no Nordeste do país, aquele evento ambiental, na mina, aquilo já está acontecendo há anos. O que faltou para aquilo ali andar? Entende? E tudo isso tem dinheiro para fazer essas operações. É que geralmente o mundo, né, o mercado em si, ele procura 2 coisas. Ele vai lá e procura dar porrada, então ele procura o culpado. Não, a empresa que fez isso é culpada por isso? Não. Quais são as soluções que a empresa pode apresentar? Que ela é culpada, a gente já sabe. Que o problema está ali, a gente é careca de saber, gente. Qual é a solução? O foco nunca está na solução. O foco está se judicializar. Cara, o nosso sistema judiciário já não tem mais o que colocar lá dentro. A gente tem que partir para uma outra linha. Óbvio, judicializar é importante, eu concordo 100%. Mas mais importante que isso é a solução. Porque a pessoa que morava no bairro que perdeu a casa, a judicialização não adiantou nada para ela. Você pega os eventos que aconteceu em Mariana, lembra, em Minas? É a mesma coisa. Ô, Geraldo, pode dizer, meu querido. Geraldo, eu acho que você está no mudo, ou pelo menos para mim está no mudo, não sei para os demais. Acho que agora liberou aí? Tá ouvindo? Sim. Geraldo, só queria pedir para você o seguinte, a palavra está com o Gabriel, só espera mais um pouco, aí depois a gente abre para todo mundo, né? Eu até quero pedir um pedacinho aí do tempo do Gabriel. Gabriel, só um tempinho para você tomar uma aguinha. Eu quero colocar aqui o seu vídeo, que é muito interessante, só um pouquinho, uns 5 minutinhos. Pode colocar. E o seu vídeo sobre o biodigestor, né? O Gabriel é um apaixonado pela uma situação sustentável. Gente, eu quero pedir 5 minutos, vou exibir esse vídeo aqui para vocês, tá? Só um minutinho. E o Gabriel toma uma água que ele fala bem e fala bastante. Perceberam que eu falo um pouco, né? Brincadeira, mais que a mulher do padre, como a turma diz no interior, né? Gente, ó, vou compartilhar aqui com vocês, só um minutinho. Tá aqui o vídeo, tá? Com o Gabriel. Olá, hoje vamos falar sobre o Gabriel, da Agromestre. Sou o Gabriel Teodoro, sou o proprietário da Agromestre. Nós acabamos de adquirir essa criança aqui. Esse cara vive num sítio, trabalha no agro, leva sustentabilidade e autossuficiência para muitos, dando consultoria e falando sobre opções para o seu sítio. Todo mundo conhece meus cachorros, meus animais. Eu vou transformar todos os dejetos deles em gás para cozinha, para aquecer o chuveiro atrás de uma serpentina em cima de um fogareiro. Ao mesmo tempo, eu vou gerar fertilizante. Como aqui a gente tem estufa, tem pomar, tem horta, tem tanques, a gente tem uma necessidade de fertilizantes muito alta. Ao mesmo tempo que nós aqui também temos uma necessidade muito alta de irrigação. E aí eu estava à procura no mercado de um produto que me gerasse um fertilizante e a irrigação. Então, para poder fazer uma fertirrigação. E acabei me comparando com a equipe do Leandro, com o Bruno, com o Cássio. Eles me apresentaram o biogás. Dejetos que ponho aqui, eles são transformados em biofertilizante. Eu posso utilizar sede de animais, dejetos de cozinhas, dejetos orgânicos úmidos, que na propriedade rural tem em abundância. Eu vou utilizar aqui e vou gerar esse fertilizante. Hoje, por exemplo, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os fertilizantes estão lá em cima. Além de gerar essa dependência química. Então tá sempre comprando esse produto, sempre tendo que comprar esse insumo. Com isso daqui eu me torno cada vez mais autossuficiente. Como a propriedade é uma propriedade modelo sustentável aqui em São José dos Campos, era de extrema importância a gente ter isso. Eu consigo gerar, aproveitar meus dejetos, não enviar sacolinha para o aterro sanitário, não gerar lixo para o aterro sanitário. Então eu aproveito todo o meu lixo orgânico, ainda já reciclar as outras fontes de lixo. O meu lixo orgânico eu aproveito e ainda transformo isso como fertilizante para minha horta, pomar, para o meu jardim, para minhas plantas, para minhas estufas. Olha que benefício extremamente importante. Valeu, Gabriel. Até breve. Tem 2 tipos de pessoas na internet.
Algumas ficam... Olá, sou o Gabriel Teodoro, sou o proprietário da Agromestre, onde vocês já devem me conhecer. Estamos em São José dos Campos, estamos aqui na minha propriedade, no sítio São Francisco. Nós acabamos de adquirir essa criança aqui, onde vocês já devem conhecer. Acho que essa introdução já é suficiente. Vamos lá, vocês devem perguntar, nossa, Gabriel, mas por que você escolheu um produto desse nível, né? Vocês conhecem que aqui na Agromestre a gente só trabalha com produtos nobres, né, de qualidade. Eu não ia pôr meu nome em qualquer enrascada. Principais benefícios disso daqui. Todo mundo conhece meus cachorros, meus animais. Eu vou transformar todos os dejetos deles em gás para a cozinha, para aquecer o chuveiro através de uma serpentina em cima de um fogareiro. Ao mesmo tempo que eu vou gerar fertilizante. Como aqui a gente tem estufa, tem pomar, tem horta, tem bunks, a gente tem uma necessidade de fertilizantes muito alta. Ao mesmo tempo que nós aqui também temos uma necessidade muito alta de irrigação. E aí eu estava à procura do mercado de um produto que me gerasse um fertilizante e a irrigação. Então, para eu poder fazer uma fertirrigação, incorporar esse líquido junto ao meu produto, a minha fonte de irrigação automática por gotejamento, para ter um manejo conservacionista da água aqui na propriedade. E acabei me comparando com a equipe do Leandro, com o Bruno, com o Cássio, eles me apresentaram o Home Biogás, onde os dejetos que ponho aqui, eles são transformados em biofertilizante, e eu posso utilizar sede de animais, dejetos de cozinhas, dejetos orgânicos úmidos, que na propriedade rural tem em abundância, frutas podres que caíram do pé, frutas que já passaram do ponto, que não dá para usar nem para uma conserva, eu vou utilizar aqui e vou gerar esse fertilizante. Hoje, por exemplo, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os fertilizantes estão lá em cima, além de gerar essa dependência química. Então tá sempre comprando esse produto, sempre tendo que comprar esse insumo. Com isso daqui eu me torno cada vez mais autossuficiente. Como a propriedade é uma propriedade modelo sustentável aqui em São José dos Campos, é de extrema importância ter isso. Eu consigo gerar, aproveitar meus dejetos, não enviar sacolinha para o aterro sanitário, não gerar lixo para o aterro sanitário. Então aproveito todo o meu lixo orgânico, além de eu já reciclar as outras fontes de lixo. O meu lixo orgânico eu aproveito e ainda transformo isso como fertilizante para minha horta, pomar, para o meu jardim, para minhas tanques, para minhas estufas. Olha que benefício extremamente importante. Você já conhecia? E você, que já conhece o Home Biogás, que já usa, você já sabia desse detalhe de você poder utilizar o biofertilizante dele no sistema de tratamento de macrófita, que eu vou mostrar agora para você, e também para você utilizar para irrigação de pomar, hortas, lavouras e tudo mais? Aqui agora nós estamos no jardim filtrante, modelo da Embrapa. Aqui nós temos diversas macrófitas enraizadas, então nós temos papiro gigante, esse é bem gigante, né? Ele está com 2 metros e pouco. Nós temos lírio do beijo, é um dos meus preferidos. Olha isso. O perfume é muito bom, similar à Dama da Noite. Nós temos taiobas. E nós temos aqui, mais para dentro do sistema, copo de leite, nós temos gengibre magnífico. Então o biofertilizante, o líquido dele, vai vir aqui para o jardim filtrante, já vai sair corretamente tratado para uso, igual eu vou mostrar agora para vocês, 100% claro e com uso autorizado hoje. A gente tem as análises aqui realizadas pelo INBRA, comprovando que está dentro dos padrões de água para irrigação. Então aqui, o biofertilizante vai vir, vai parar aqui depois do jardim filtrante, ele para no tanque de macrófitas flutuantes, onde nós temos aguapé, ó, tudo isso é aguapé. Aí vai ser filtrado os metais pesados pela raiz do aguapé, olha só. Esse mesmo aguapé é usado pelas aves, na alimentação das aves. Olha como as aves aqui adoram o aguapé. Que legal esse vídeo, né? Eu espero que todos depois assistam, possam assistir o vídeo na íntegra, né? Eu coloquei, inclusive, aqui nas mensagens o vídeo, tá? Para que todo mundo possa assistir por completo, né? Enfim, esse vídeo sobre o biodigestor. E eu faço o seguinte comentário. Já pensou se esse biodigestor fosse usado em todas as instituições políticas da sua cidade? Com a palavra de Gabriel. Não, Uma coisa só deixa eu pegar um gancho de uma piada. Eu espero que pelo menos a merda de muitos deputados e vereadores sirva para alguma coisa. O biodigestor, ele tem uma versão dele que você pode utilizar ele para saneamento. Então, escolas que não têm saneamento básico, locais que não têm saneamento básico, você consegue colocar lá com um banheiro naval e ele trata todos os dejetos, urinas, as fezes, tudo. Então, é possível, tá? Essa merda que você quer utilizada é possível. Literalmente, hoje nós temos condições de fazer isso, tá? Olá, Tômio, seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, Gabriel? Como é que tá aí? Bem, graças a Deus. Jefferson, você quer passar já para as perguntas do pessoal? Se puder começar só para aquele que eu comentei lá no chat, sobre a Lei 5546 de 2013, que fala sobre o selo verde, tem a ver com aquele site que você tinha mostrado? Não. Lá são coisas diferentes. Lá a gente faz, a gente avalia o que acontece, tá? Lá é o Índice de Desenvolvimento das Cidades, Índice de Desenvolvimento Sustentáveis. Pois eu vou até compartilhar aqui no grupo, ó. Ó, tô mandando o IDSC para vocês aqui.
Existem outros, tá? Ele é uma das referências, tem outras formas de validar. É que, assim, é muita coisa, estou tentando mostrar de uma forma mais gráfica para ser mais claro para todo mundo, porque é um assunto bem denso, bem complexo. Mostrei aí no chat, vocês podem olhar e colocar qualquer cidade. Eu quero ver minha cidade, como que tá. É só trocar o nome da cidade. Vocês conseguem saber como que tá a cidade de vocês e o que vocês poderiam fazer disso. Isso daí, por exemplo, nós somos contratados aqui também para fazer planos de governo. Quando a gente vai fazer um plano de governo, a gente já traz a Agenda 2030 para dentro do plano de governo, já vê quais são os riscos ESG do município, quais são as políticas públicas de melhorias. Então, assim, já é uma coisa bem acertada tecnicamente. E daí cria as comissões para cada departamento, para cada segmento, entendeu? E daí você já tem no teu plano de governo. Seja você tiver como vereador, municipal, federal, estadual, independente do que seja, você consegue ter uma visão disso, entendeu? Você pega os novos decretos do governo atual, você vai ver várias coisas voltadas a isso. Você vê as comissões dos 17 ODS que foram criadas no final do ano agora, entendeu? Assim, você vê que tem vários itens que você consegue trazer, e daí se a pessoa, geralmente o político, ele for de esquerda, ele vai buscar, geralmente, causas mais sociais. São os ODS sociais que ele vai buscar trabalhar. Geralmente, o político mais ligado à direita, ele vai mais para os ambientais e de governança, dentro do ESG, que são 8 de ambiental e 3 de governança. E quando ele for de centro, geralmente ele vai dar vamos por assim, uma assimilada em todos eles, nos que forem prioritários. Então, é o que eu sempre falo, o ESG, a sustentabilidade, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Agenda 2030, gente, isso daí é muito engraçado eu falar isso, as pessoas às vezes não acreditam, falam, não tem política, não tem visão partidária. Se você fizer o teu de esquerda para o lado social, você está melhorando o país. Se você fizer o teu de direita para o outro lado, você está de centro, está ótimo. O importante é você pegar um daqueles ali e realizar aquilo ali, sem greenwash, de forma técnica, entendeu? Independente da tua visão política. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Não sei se vocês já tiveram acesso a esse dado, mas olha para você ver que interessante. E aí, aqui, quando a gente fala de uma parte mais técnica, né, caiu por terra várias questões quando você vê na mídia. Aqui nós temos os programas, o panorama de emissão de gases de efeito estufa do país e da maior capital do país hoje, densidade populacional. Então, nós temos o Brasil, isso que para a gente é muito vantajoso, entendam isso. Quando nós pegamos a mudança de solo, então aí nós estamos falando agropecuária, tudo que usa o agro. Então, não é agronegócio, não é isso. Eu estou falando celulose, papel, madeira, eucalipto, eu estou falando disso daqui. Eu estou falando de mineração, eu estou falando disso. Se eu estou falando de criação de gado, de plantação, eu estou falando disso. Então, quando eu estou falando de agropecuária, mudança de terra, mudança de uso do solo e floresta, qualquer coisa que ocorra numa área rural, ou até mesmo numa área urbana, mas que tenha impacto dentro disso, ela vai contribuir para 62% das emissões de GE do país. Nossa, Gabriel, então quer dizer que esse é o setor que mais emite? É aquela história que eu te falei. Volta atrás. Todo mundo busca um culpado. Olha a outra visão para a gente observar. Você quer dizer que 62% aproximadamente, né? Isso é de 2020, tem que atualizar para agora, em 2024. Mas você quer dizer que no país eu tenho acumulado a minha emissão de GE num único setor? Quantas soluções eu consigo colocar ali? Se eu pego criação de gado, eu tenho várias pesquisas já validadas da Embrapa, junto, você pega ali Senar, você pega Emater, você pega várias instituições renomadas, onde você altera a alimentação do gado e você consegue diminuir a emissão de metano. Você tem vários sistemas agroflorestais que você consegue criar junto com o gado, sem alterar a pastagem, aumentando o ganho da arroba, aumentando a produção de leite, dando dupla variabilidade para o cara. Então, ele consegue tirar, além do leite, além da carne naquele período, ele vai tirar frutíferas, madeiras, no sistema de plantio com técnica, mogno, eucalipto, ou a planta nativa dali. Se você for para o Rio Grande do Sul, você vai poder plantar castanha, amêndoas. Você vai para o Pará, você vai plantar castanha do Pará. Você põe nós pecan no Rio Grande do Sul, por exemplo, você consegue criar gado com nós pecan. Então, no mesmo lugar que está o gado, você tem terra para pastagem e você tem frutíferas, você colhendo castanha. Você tem criação de abacate, enfim, tem vários sistemas agroflorestais no meio da pastagem. E sabe qual que é o mais interessante disso? Você aumenta a geração de renda. Você aumenta o sequestro de carbono pelas árvores. Só que tudo isso não chega no produtor rural. Lá na ponta, gente, não chega. Geralmente o que a gente discute aqui em cima da base da ponta da pirâmide, não desce. Então fica toda aquela elaboração, é técnica, é um currículo melhor do que o outro, é vários títulos, mas lá embaixo não chega.
Olha para você ver a oportunidade que a gente tem, né? Temos 62% da emissão do país num único segmento. A coisa simples de mexer e não é feito dessa forma, não é visto dessa forma. Daí você pega São Paulo, cada estado tem a sua particularidade, tá? Mas olha o tamanho do estado de São Paulo. Da geração de GE, nós temos ali agropecuária, nós temos transporte e nós temos energia. São Paulo é muito específico porque poucos capitais têm uma malha de transporte tão grande, uma necessidade de energia tão grande quanto ele. Por quê? Quanto mais verticalizada é a cidade, mais prédios tem, maior é o consumo de energia, maior é a quantidade de emissão por transporte. Gravem sempre isso. Quanto mais verticalizada a cidade, mais prédio tem, mais pro alto ela cresce, maior é a emissão dela. Porque você vai ter uma maior quantidade de pessoas usando veículos, transportes e tudo mais, consumindo produtos, gerando resíduos. Olha a oportunidade que você tem em São Paulo de atuar dentro do ISD, atuando nos riscos de cada empresa, de cada segmento, com os 17 ODS. Vocês não entendem que não falta dinheiro e não falta oportunidade, falta organização em casa? Você pega, olha para você ter uma ideia, nós hoje temos o menor custo de produção de hidrogênio e amônia verde do mundo. Nós temos o potencial para ser um dos países mais ricos, ultrapassar vários países do G20, porque nós temos água em abundância, nós temos energia solar, sol em abundância, que a gente não tem na maioria dos outros países, a quantidade que a gente tem, e aí são determinados. Região norte e nordeste do país, ela é mais voltada para eólica e solar. Só que você pega centro-oeste, sul, também equipara. Só que você pega sudeste e sul do país, tem uma quantidade maior de hidrelétrica. Agora, por exemplo, a terceira maior usina hidrelétrica do país, na data de hoje, 3 de 1 de 2024, essa usina ela está paralisada. A terceira maior usina hidrelétrica do Rio Madeira, ela está fechada. Por quê? Você está com uma crise hídrica para lá para cima do país. Mas não tem crise eólica e não tem crise solar. Então você está produzindo energia lá. E vai se acomodando no país, que vai ter mais locais que vai produzir mais hidrogênio verde, outros vão exportar mais, que é o caso de Pecém, outros vão fazer pela dessalinização de água. Então, assim, o país ele vai se ajustando nessas questões energéticas. Só que a gente tem que acompanhar isso e pensar lá na frente. Se eu falo para você hoje, de todos que estão aqui, quantas faculdades tem para processos de sequestro de carbono, de sustentabilidade, de bioeconomia, economia verde, concursos para resolver 62% do problema do país? Não tem. Quantos especialistas estão sendo formados para combater e trazer resiliência às mudanças climáticas, para combater 29% da emissão de GE do estado de São Paulo? E de transporte? E as iniciativas aqui, as startups, os institutos que têm inovações aqui para escala, com custo reduzido, com capacidade técnica, falta isso. Então, o nosso problema, eles são em várias partes. Então, você falta base, não tem formação de profissional para aquilo, você falta conhecimento, você tem grandes monopólios e você tem muita briga. Não tem soluções, tem culpados. Tá todo mundo com alvo nas costas. E aí eu olho o teu alvo, você olha o meu e a gente não faz a solução. Então, a partir do momento que a gente, como país, conseguir compreender, menos cada um dentro da tua identidade política, da tua ideologia, olha, vamos nos unir aqui para resolver esse problema. Pronto. Entende? Eu vejo que falta muito isso. E observe por nós aqui, tanto a minha startup quanto as instituições que eu faço parte, a gente atua no êxito. Vocês viram quantos milhões a gente gera de economia por ano? Eu mostrei um case para vocês. Eu tenho vários aqui, gente. Vários. Então, assim, isso já existe. Eu não estou trazendo uma coisa da minha cabeça para vocês. Se vocês pegam meus livros para ler, vocês veem contando vários cases práticos nos meus livros. Você pega as principais petrolíferas do mundo, elas já entenderam o risco ESG dela. Ah, o petróleo a gente tem mais 50 anos de utilização. Sim, a custo acessível é só isso. 50 anos. Você pega boa parte das petrolíferas, nenhuma vai falir. Todas elas estão usando o dinheiro do petróleo, do gás e óleo, a usina de gás e óleo, para fazer o quê? Biocombustível, bioenergia, usina solar dentro do mar, usina flutuante, usina cinética, para observar a força da onda e converter em energia, offshore. Você pega elas lá no nordeste do país, estão produzindo combustível mais barato que a produção de cana, com agave, o mesmo agave de tequila, de tomar uma tequilinha, o agave está sendo usado para produzir biocombustível. E aí a gente começa a entender que nem tudo que vem de fora do país a gente tem que colocar aqui dentro. Carros elétricos. Ah, vamos trocar tudo para carro elétrico. Você vai quebrar o país. A gente não tem infraestrutura para carro elétrico. Você vai estragar o país inteiro. Mas é o que se vende lá fora. Não é. Tem que sempre olhar. Lá fora é uma coisa. Brasil, um estado nosso vale vários países lá em tamanho, gente.
Então, assim, a gente tem muitas variáveis específicas ao nosso povo. Qual que é a melhor parte para a gente? Se você vê o que o estado de São Paulo fez, você vê o que o estado de Minas Gerais fez. Industrialização é um carro híbrido. Você pega a Toyota, você pega o projeto que está sendo feito na USP, com combustível, com células de hidrogênio, baseadas com álcool, com bioetanol, com biometano. Isso é o nosso país exporta. Gente, maior parte da nossa exportação é commodities. Olha a quantidade de biomassa que a gente tem. Por que a gente vai pegar um carro elétrico se a gente consegue gerar biocombustível? Que além de sequestrar o carbono, ele é mais barato e você mantém toda a cadeia de suprimento funcionando. Você não precisa trocar um posto. Você só precisa pôr um carregador ali, porque ele vai ter um carro híbrido, que ele abastece com combustível, que transforma em hidrogênio. Você não precisa alterar a estrutura. Então, assim, quando você vai adaptando nisso, você vai entendendo como funciona por dentro da malha de um SD, de uma sustentabilidade, de uma Agenda 2030, de bioeconomia, você vê que é um mar de oportunidade, um oceano azul. E poucas pessoas estão com esse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês. Poucas pessoas estão vislumbrando lá na frente esse oceano azul. E isso é muito ruim, porque a gente deveria ter nossos jovens, quem tem metade da minha idade, um terço da idade de vocês que estão mais experientes do que eu, e deveria estar sendo ensinado no ensino médio. Olha, isso é carbono, isso é metano, isso é biocombustível, isso é biogás, isso é biometano, isso é biodiesel. Você vai ter que se formar para um engenheiro químico e especialista em biodiesel. E ter bolsas para isso. Nós não temos. Se nós, que somos o país com o menor custo de hidrogênio verde do mundo, não temos profissionais, sabe o que vai acontecer? Mesma coisa do pau-brasil. Vão pegar o nosso hidrogênio, vai beneficiar lá fora, vai voltar para vender para os bobos aqui, ao olho da cara. Porque a gente não tem profissional, não tem estrutura, não tem industrialização. É o que acontece com o nosso petróleo. Nós somos autossuficientes em petróleo. O nosso petróleo ele é específico, ele tem variáveis únicas. Não temos refinarias, não temos apoio público, ele vai para fora e a gente importa. Uma loucura. Um país autossuficiente em petróleo importar combustível. Não haveria essa dependência. Volta a ser nas situações de monopólio. Estamos indo para o mesmo caminho do hidrogênio, se isso não for corrigido. Mesmo caminho dos carros elétricos. Nós temos condições de fabricar tudo aqui no Brasil. Se você observar as últimas notícias, vou pegar uma empresa muito conhecida, a Gerdau. Observe as notícias, dá um Google, as entrevistas do presidente da Gerdau. Estão tomando fumo grande. Não tem apoio para a indústria nacional. E é uma das indústrias mais sustentáveis hoje do país, de acordo com os índices que a gente tem. Ah, Gabriel, tem variáveis? Tem. A americana estava bem pontuada no índice tal, e teve... Sim, gente, tem variáveis. Não adianta a gente pegar um erro e generalizar para a cadeia toda. Tem muita coisa a melhorar, como qualquer empresa. Mas uma empresa desse porte não está tendo um apoio que poderia ter. Entre muitos outros casos. Ô, Jefferson, pode falar. Gabriel, quanto tempo lá no seu sítio você demorou para cobrir o valor daquele biodigestor? E qual é o valor de um biodigestor similar àquele que você instalou lá no sítio? Ó, essa pergunta é muito interessante. Vamos lá. Quando eu pego um biodigestor, eu tenho que entender que eu tenho vários tipos de payback. Eu tenho financeiro, eu tenho social, eu tenho ambiental. Certo? Geralmente um payback financeiro, dependendo da forma de pagamento, ele vai dar 2 anos. Varia muito de região para região. Se na tua região o gás está mais caro, vai ser menor. Se na tua região você tem taxa de lixo, vai ser menor. Você vai gerar menos lixo orgânico, compra menos gás, entendeu? Se você planta os teus alimentos e compra adubo NPK para colocar ali, se você passar a usar o adubo do biodigestor, você economizou com o NPK. Se você tem que irrigar e gasta água, e você passar a usar a água do próprio biodigestor, você economizou. Então o payback ele tem as variáveis dele, entendeu? Mas o payback geralmente vamos por aí uma média de 2 anos. Para mim, ele foi muito rápido. Por quê? Eu tinha um custo com jogar e pôr as fezes fora e tudo mais. Planto meus animais. Eu tenho uma dieta bem natureba, né? Então meus cachorros comem muita verdura. A gente tem plantação de banana, eles adoram bananal aqui, gente. Pouco sobra banana para fazer um doce. Eu saio com o casca ali do negócio que acho que começou a madurar e eles já estão ali em cima. Os cachorros viciarem em comer banana. É um exemplo. Não me reduziu a quantidade de ração que eu coloco para eles, tá? Mas assim, meus cachorros comem alimentos frescos. Como eu tenho um alimento que ele é nutrido de forma natural, entenda que quando a gente fala de vegetação, eu coloco adubo. Gente, nós precisamos, em média, de 129, se eu não me engano, eu tenho que dar uma olhada na literatura atual, mas em média de 129 nutrientes, macronutrientes, minerais, vitaminas, para nutrir uma planta. Nós temos 3 no NPK. Entendeu isso? Nós temos 3. Olha o tanto que falta. Vou te dar um exemplo, e aqui você pode achar até uma utopia, mas os mais experientes do que eu vão lembrar disso.
Vão para casa de vocês, casa dos pais de vocês. Vão para uma roça. Come uma manga. Vem aqui, come uma manga do sacolão. A mesma variedade, a mesma cultivar. Vocês conseguem perceber que o gosto é diferente? Se você coloca aquilo ali no microscópio e pede uma análise química, muitas das vezes a fruta plantada rústica no mato, no sistema agroflorestal, com irrigação orgânica, biodinâmica, entre muitas outras formas, de forma ecológica, ela é mais nutritiva. Se você pega o custo de produção dela, é menor, porque você pegou uma planta específica para a tua região, que não usou, ou usou uma quantidade menor de defensivos agrícolas, ou defensivos agrícolas que agridem menos o ser humano. Então, quando você pega tudo isso, meu payback é ótimo. Eu tive pagamento dela no primeiro ano. O que eu colho de verduras, legumes e frutas para alimentação própria, que eu deixei de consumir, tá excelente. Mas para mim teve uma parte melhor. A emissão que eu deixei de gás de efeito estufa de colocar no meio ambiente, seja desde o transporte do gás até mim, o gasto, o aterro sanitário e a própria emissão, mas a minha saúde, isso não tem preço. Eu como um alimento que pode parecer nojento, falando não de uma forma romântica, né? Mas da merda do meu cachorro, eu gero gás que eu cozinho e como a minha comida, que o meu cachorro já diminuiu o meu custo, porque ele faz o cocôzinho dele, eu pego o cocôzinho dele e coloco lá. Gera gás, não gera? Eu não me alimento? Me alimento. Isso, gente, não tem nenhum risco biológico, nada do tipo. É o gás que é, uma forma simples de falar, o pum da bactéria que comeu o cocô do cachorro. Entendeu? É uma coisa assim, de uma forma lúdica para explicar, seria isso. Eu tenho um alimento saudável, os clientes têm um alimento saudável. Se eu tenho um custo menor de alimentação, um custo menor de gás e um custo menor com medicação, você acha que eu tô um cara fofinho aqui assim? Como? Comendo, minha gente. E comida saudável. Não é fritura nada, é arroz, feijão, carne, ovo caipira, tudo mais. Entendeu? Então, as aves se alimentam disso e por aí vai. Vocês viram lá. E aí você gera todo um processo. Tudo começa com o objetor. Eu costumo falar para as pessoas que é assim, no meio do agronegócio, a gente tem alguns princípios básicos. Tudo que você tira da terra, você tem que repor no mínimo o dobro. Porque a terra, diferente da área química, que você só coloca NPK, ela não precisa ser o sustento, só para a planta colocar a raiz e pegar o NPK, não. Ela tem que criar, depois você pode buscar Ana Maria Primavera, um ótimo autor para vocês conhecerem. Vocês vão adorar o livro dela. Eu vou até colocar um vídeo da Ana Maria Primavera aqui no grupo, para vocês assistirem. Jefferson, esse vídeo depois, se você conseguir colocar ele para o pessoal lá na descrição do YouTube, o pessoal vai adorar, para vocês entenderem a interação do solo que eu estou explicando para vocês. Quando vocês, a vida no solo, Ana Maria Primavera, é que eu sei que nem todo mundo gosta ou tem interesse em leitura, né? Eu já sou um pouco viciado em livro, mas tem outras formas de aprender também. Coloquei um vídeo aí para vocês. Vocês vão compreender a importância de você colonizar e cuidar da saúde do solo. Porque a saúde do solo nutre a planta. Nós somos igual uma planta. Se você está no ambiente, vou sacanear o Fábio agora, lá com friagem e tudo mais, ficando acordado até tarde, você vai pegar resfriado. Olha lá, o Fábio está lá doente. Está com a garganta igual eu. Deve ter aprontado um monte no ano novo ali. Se a gente tivesse num ambiente propício, a gente não teria adoecido. Se a nossa imunidade tivesse melhor, eu e ele não teria adoecido. É a mesma coisa da planta. Se ela está sendo bem nutrida, e aí entra o adubo líquido de um biodigestor, que ele nutre o solo, ele não é direcionado para a planta. Ele aumenta a quantidade de bactérias benéficas no solo. Essas bactérias vão iniciar um ciclo biológico que vão nutrir a planta, como é feito na natureza. Por que a gente trabalha com o sistema agroflorestal? São ciclos. Você já viu alguma vez, Papai do Céu, colocar adubo em alguma floresta na tua frente? Você já viu alguém colocar adubo? Não. O próprio animal tem todo um ciclo, seja ele vegetal ou animal. Então, é importante a gente compreender isso, que a gente consegue escalar. Então, respondendo você, Jefferson, o meu payback foi muito curto. Em meses, se eu calcular a questão da minha saúde. Entendeu? Então, um alimento mais saudável, um alimento acessível na porta de casa, minha emissão de CO2, as emissões de GE, saúde dos meus animais, e por aí vai. Entendeu? EBD Notícias, com você, a palavra, a dúvida. Eu gostaria só de fazer algumas perguntas aqui ao Gabriel, né? Como a gente tem a formação na área de logística, né? Então a gente trabalha com cadeia de suprimento, né? Supply chain, e a gente gosta de saber a questão do valor, né? O caso dos valores, você deu aí mais ou menos uma base, né? Mas assim, no caso dos valores para um investimento desse, e não somente os valores,
mas a quantidade de resíduos, né? Porque se você trabalha com um pequeno, uma máquina dessa em um porte pequeno, você tem uma quantidade de resíduo pequeno que seria suficiente para você trabalhar aí esse gás, e no caso seria o gás e o biodiesel, né? E o fertilizante que você disse. Qual seria a quantidade de resíduos necessário para trabalhar essa máquina num porte pequeno ou num porte maior? Porque se você vai trabalhar ela num sítio de porte pequeno, você de um porte pequeno seria suficiente. Mas se você vai trabalhar, no caso, com uma prefeitura ou até mesmo em um bairro, você precisa de algo de um tamanho maior, né? Com uma capacidade maior para você poder trabalhar. E por que esse modelo, no caso que você apresentou aqui, ele não é aceito por algumas prefeituras ou por outros órgãos que, se o modelo é tão bom, no caso você está apresentando para nós, por que esses órgãos eles não tomam isso como base, não, né, no caso aí, e também os lucros, né, trabalhamos com lucros e dividendos, né, mas os lucros que isso vai trazer para você além dos gastos. Essas seriam as perguntas. Tá. Vou tentar responder uma a uma. Se eu esquecer de alguma, por favor, me pontua novamente, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Primeiramente, o que a gente sempre precisa ter em mente numa solução? Não é uma receita de bolo. Então, talvez o que for melhor para mim não será o melhor para vocês. Entendeu? Então, a gente sempre tem que entender, qual que é o tipo de resíduo que você vai usar. Quantas toneladas dias? Quantos quilos dias? Nós estamos falando de um biodigestor agrícola. Estamos falando de um biodigestor de tamanho industrial, médio, pequeno porte. Então, tem as variáveis. E aí, entender o tipo de biodigestor, o tipo de resíduo, quantidade, tempo, perenidade, posição, sol, tem as variáveis técnicas, e a gente consegue dizer, esse modelo aqui, um exemplo, vamos pegar um restaurante. Nós vamos pegar um restaurante de pequeno porte, uma cantina escolar. Um gestor pequeno, que consome um botijão de gás por mês. Então, a gente vai usar esse daqui. Olha, é um home biogás igual o meu. Gera 2 horas por dia de biogás, um botijão de 13 quilos, é o consumo. Eu preciso de um lugar que eu consumo 2,5 botijões por dia, por mês. Então, já é esse daqui. Eu consumo 6 botijões. Então são 3 vezes. E aí por diante, você cria uma escala. Entendeu? Tudo tem as variáveis. E aí tem os detalhes de cada um, tudo mais. Custos são muito variáveis. Esse é um produto importado, tá? Então depende da forma de pagamento, tem os detalhes, mas eu posso passar tudo para vocês. Isso não é problema. Eu vou colocar aqui no chat, inclusive, meu telefone. Eu posso passar para vocês conseguem ter representação disso, para vocês atuarem também. Então, assim, a ideia é levar a sustentabilidade, entendeu? E é lucrativo para vocês trabalharem com isso. Eu recomendo, trabalho com a empresa há bastante tempo, entendeu? Uma empresa israelense, é um produto de qualidade, vocês vão gostar. Você não falou de órgãos públicos porque não compra. Hoje, no Brasil, não pode, não é que não pode, né? O único produto que tem patente nacional, autorização e reconhecimento para compra em todo o país é esse biodigestor. Não existe outro no país, nesse porte, nessa especificação, com patente nacional solicitada, autorizado para compra de um órgão público. Você entendeu? Não existe. Esse é o único. Você vê a segurança disso. Entendeu? Então, se você chegar no órgão público e ver um outro lá, pode falar, olha, tá errado. Esse produto ele tem uma patente nacional, só poderia estar esse tipo de biodigestor aí. Então, numa licitação que você entrar, você ganha. Entendeu? Você tem uma segurança jurídica muito grande nisso. Porque isso tem uma patente. Você não pode pegar algo que não tem, que tem patente e sair vendendo para todo lado. Não existe isso. Entendeu? Então, essa é uma variável. O que eu vejo que falta para ter escala? Conhecimento, acesso. Órgãos públicos, gente, é licitação. São termos de parceria. Você tem que basear na 14133, hoje que é a nova lei de licitações. Então, assim, tem... mas, por exemplo, se eu tenho um instituto que é ICT, ele vai passar por uma licitação. Ele pode pegar uma dispensa e ir lá e colocar a locação do negócio. Se eu tenho uma startup... Então, assim, modelos públicos jurídicos, eles são diferentes. Você tem que... As pessoas estão acostumadas a trabalhar com o privado. Você emite uma nota fiscal e pega. O cara não sabe concorrer a um edital. Não sabe como que trabalha com aquilo. E aí a empresa ela dá todo um suporte. Você chega nela e ela concorre ao edital para você, ela faz tudo e te entrega a tua comissão.
Você entendeu? Então, assim, você tem todo esse apoio das empresas para fazer isso. O que falta é ligar os pontos, entendeu? É criar as conexões. Mas tudo isso já existe. O que eu sempre vejo, né? Todo mundo está acostumado, ó, vocês verem aqui alguma vez, eu falei para vocês que eu estou cobrando algo de vocês, o preço, nada. Tudo isso, o payback é muito rápido, você consegue linha de financiamento acessível para isso. Então, assim, a hora que você põe na ponta do papel, fala, pô, o que eu pago de gás, eu vou pagar de parcela. Às vezes a parcela eu vou deixar um pouquinho mais alta. Vou pôr mais R$100 no meu bolso, eu gasto 300 de gás aqui, eu gasto 200, estou pagando 400, estou pagando a parcela do financiamento. Acabei o financiamento, esse produto dura de 15 a 20 anos, você tem aí, vamos lá, com um parcelamento alto, com a parcela baixa, né, ele vai ficar mais alto, dura 5 anos. Você tem 15 de lucro líquido. 15. Então, assim, olha isso. Quem que não consegue pagar R$100 nisso por mês? Porque o outro já é custo teu. Você já paga gás. Você já compra alimento, enfim. Mas não chega esse conhecimento, não chega essa informação. Entendeu? No setor público, é um setor que ele está o dia e noite, eu falo isso para vocês. Aqui a gente entra em reunião constante com diversos gabinetes, governadores, prefeitos, deputados. Cara, tá o dia inteiro apagando incêndio. É o dia inteiro os caras estão resolvendo bucha. Falta pessoas como nós para chegar com ele e falar, olha, eu tenho essa solução. Vamos concorrer, vamos fazer um edital, vamos abrir uma licitação para ir atrás disso? Cara, porque não chega isso a eles. Não chega. Você pega um político de um mandato mais alto, 5, 6 mandatos, 4, assim, ele já tem ali em volta dele uma panela política que vai impedir que muitas coisas que é vantajoso para ele ou para o próprio órgão que ele está, chegue. Porque as pessoas, não, isso daqui a gente não quer vender, não. Você quer? Não. Acabou. Isso acontece no meio político. A gente tem que saber trafegar no meio político, entendeu? Tem como você se portar fora da mídia. E é isso que vai te garantir os contratos com segurança jurídica. Não adianta você chegar lá, pô, não vai rolar. Pô, chega, conversa, mostra, eu tenho um produto, tenho segurança jurídica, não quero nada, eu só quero colocar o produto ali, o produto gera uma economia no cofre público. E tem várias outras questões, né? Se a gente for para um modo mais hard, quando você demonstra para o gestor público que você vai gerar uma economia, ele teoricamente é obrigado a comprar aquilo ali, a utilizar aquilo ali, porque ele está gerando economia. Então, assim, tem várias questões judiciais, não precisa entrar nisso, sabe? Mas só para dar uma pincelada para vocês. Quais são as próximas perguntas? O Dalbert ainda não perguntou. O Dalbert, ele é palestrante, né? Eu tenho que picar a mão para que ele for fazer a pergunta dele. O Dalbert é youtuber também. Eu tenho que sair correndo na hora que ele for falar. Então ele já está nesse mundo de youtuber já faz algum tempo, né? Então ele já está equipado aí. Dalbert é candidato a prefeito de Limeira, vai levar o biodigestor para lá e vai revolucionar o consumo e diminuir o gasto da prefeitura. Tô 10 anos, hein? 10 anos no YouTube também. Aproveitar para vocês. Quem sabe da minha história como candidato a prefeito é o Tomil. Só ele sabe explicar isso. Tá? Eu só falei coisas óbvias, Dalbert. Você me desculpe, mas eu só falei coisas óbvias. Pelo amor de Deus, Tomil, me escreve isso que eu preciso decorar a sua explicação, porque eu não decorei da primeira. Muito bem. Muito obrigado. Posso perguntar, Jefferson? Mas a gente recebendo o seu microfone porque seu áudio está baixo, Dalbert. Está ruim o áudio? Você está no direcional, né? Tenta aproximar mais ele. Deu o microfone, peraí. Peraí que eu vou arrumar aqui. Pera. Próxima pergunta, Geraldo ou EDB, não lembro quem levantou primeiro. Eu levantei minha mão, que eu sou atrevido, né? Como sempre, né? Levantei minha mão aqui. Olha, eu quero dar o parabéns quem inventou essa live de hoje, trazer esse cara aí, Gabriel. Gabriel, você fez eu voltar lá na minha avó, lá em Minas Gerais, há 105 anos atrás. Rapaz, tudo que você falou aí, a minha avó falava para nós. Do cocô do cavalo, do cocô da vaca, do cocô do cabrito, do cocô do porco. E para a gente, isso não é nada sujo, não é nada nojento. Para mim aqui, você está falando a minha linguagem que eu gosto. Eu moro aqui em São José dos Campos, você falou aqui de São Francisco Xavier. Eu não sei se você mora aqui, mas eu fico muito feliz em ter pessoas. Você falou de faculdade, que não tem pessoas preparadas para isso, não tem pessoas se formando nisso, mas eu fico assim feliz e triste no mesmo tempo. Porque no mesmo tempo que tem um cara jovem igual você, que se preocupa com essa riqueza que nosso país tem,
E nossos políticos governantes, eles nem sabem o que é isso. Eles esquecem das raízes deles e vai lá para cima e esquece que embaixo aqui eles comeu o alimento com cocô de vaca. Para investir nesses projetos e trazer, porque, por exemplo, eu moro aqui num bairro, se você conhece aqui São José dos Campos, é um bairro que chama Chácara Sol Nascente, é uma área que se fala que é a área PP, que tem aqui umas 270 famílias, que nós não tem esgoto, que nós não tem água encanada, e imagina uma máquina desta aqui, quanto ia ajudar, desculpa se eu estiver falando bobeira, uma máquina desta aqui, quanto seria útil a esse bairro aqui, entendeu? Então, eu vejo que você fala umas coisas que você parece que eu sonho os mesmos sonhos seus. Eu gostaria que os nossos políticos não ligassem assim para, sabe assim, Novo, PT, PSDB, não. Se unisse para brigar por um projeto, investir num projeto que é de bem para o país e proteger nossas riquezas, não vender nossas riquezas lá para fora. Igual isso fez com o nosso projeto do álcool, que veio gente aqui, comprou o nosso projeto, levou o nosso projeto para fora. Não sei se você sabe disso, mas muita gente sabe disso. Então, sim, cara, eu acho que tem que ter alguém igual você, corajoso, que é persistente, estudou, buscou todos esses conhecimentos para pegar isso em prol de uma nação, de um país, de uma nação, de um povo, de uma cidade, e mostrar para os nossos prefeitos o que eles têm de bom aqui na cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, se ele conhece esse projeto aqui na nossa região, né? Porque nessa cidade que está falando, São Francisco, ela é uma cidade que ela é visitada por várias pessoas famosas do estado de São Paulo, né? Que vêm passear aí. Eu acho que ele é em busca desses conhecimentos aí, de desfrutar dessas coisas que tem aí na nossa região aqui. Obrigado você por esse grande projeto. E eu espero que essa live aqui que você está fazendo aí, que todos vocês como engenheiro, você, Fábio, você, Jefferson, todos os engenheiros aí que pensa bem nesses projetos aí para nós trazer para ir para o nosso Partido Novo. Só pegando... O Geraldo, viu? O Geraldo, viu, Gabriel? O Geraldo é pré-candidato a vereador aí em São José dos Campos. Legal, hein? Legal, né? Gostaria muito de conhecer você pessoalmente, viu, Gabriel? Vamos marcar. Eu moro em São José. Talvez você mora em São José? Eu sou de São José. É que eu fico bastante viajando. Eu fico em São Paulo, Brasília, Belém, BH o tempo todo com essas operações que a gente faz. São José já tem, ó. Esse é o biogás lá em São José, no centro de zoonose. Faz a mesma coisa que faz no meu sítio, ó. É o primeiro... na Secretaria de Zoonose, lá no Parque Industrial. São José já tem. Vou colocar então eu vou lá conhecer. Pode vou lá conhecer, viu, Gabriel? Você vai gostar disso. Pode ir lá. Tô colocando aqui no chat para vocês. Gente, o que vocês estiverem vendo que eu tô apresentando, aqui eu assumo, o Geraldo falou, né? A gente precisa de mais gente nisso. Eu assumi a missão de compartilhar o que Deus me permitiu aprender. Então eu passo o conhecimento assim, aberto, livre, entendeu? Ô, Gabriel, você pode me chamar de Albino, tá? Todos aí podem me chamar de Albino. Porque o Geraldo pode ser preso qualquer hora, agora o Albino não. Beleza. O EBD Notícias, com você, meu querido, a palavra. Na verdade, eu já acabei de perguntar. Eu fui um dos primeiros a perguntar. Eu só queria concluir com que ele não respondeu, né? Que ele falou que se ele esquecesse alguma coisa para me ajuda aí, vamos lá. É a questão do que você falou assim mais ou menos genericamente, né? Mas na questão dos lucros e os dividendos em cima desse projeto, porque quando a gente trabalha com projetos, a gente tem que ter, né, dentro de uma cadeia de suprimento, a gente tem que ter gastos, lucros, né? E para você poder gerir um projeto desse, você precisa saber mais ou menos o tanto que você tem de gastos e lucros, né, dentro desse projeto. Tá, deixa eu explicar mais detalhado isso. Vamos pegar um exemplo prático, tá? Eu preciso entender para onde vai o lucro, eu vou dar algumas exposições aqui. Uma coisa é o teu lucro como comercializador, instalador e representante na empresa. É o lucro teu. O outro lucro é do outro lado da moeda, é o lucro da empresa.
E aí tem que poder de descapitalização. Então, vamos lá. Negócios possíveis com isso. Você pode identificar a cadeia de suprimentos. Vamos pegar um exemplo do campo varejista, cadeia de suprimentos supermercado, FLV. FLV, para quem não conhece, é frutas, verduras e legumes. Ok? Então, dentro desse ramo, se você chega para um supermercado que ele beneficia os próprios alimentos que estão próximo de vencimento ou coisa do tipo e volta para a prateleira, ele usa gás. E ele tem resíduo saindo todo dia do supermercado de verdura que apodreceu. Ainda mais com a mudança climática, mais calor, maior apodrecimento. Vamos dar um exemplo dele? Quanto que ele gasta de gás lá? Ah, o EBD viu aqui que ele gasta R$500. Você pode comprar o biodigestor e locar o biodigestor para ele por R$300. Um contrato de 25 anos, de 10 anos, 15 anos. Então você comprou no seu nome e amarrou com ele um contrato de locação. Ele está pagando menos, sem fazer nenhum investimento. Terminou de pagar, o teu lucro é líquido. É uma forma de negócio. Então, você pegou um biodigestor de 18 mil e vendeu para eles, entendeu? Terminou de pagar parcelamento, financiamento, ou se você comprou à vista, você capitalizou, independente da forma como você fez, ou conseguiu uma bolsa no edital e pagou o teu biodigestor, o que seja, você entendeu? Você criou um projeto social e ganhou o biodigestor, você locou, independente de como você colocou, você locou ele. Após o pagamento, você terminou o payback dele, 2 anos, 3 anos, 4 anos, é lucro líquido teu, essa locação. Esse é um exemplo. Então, você ganhou na venda, para você, a comissão é tua, já que você vendeu para você mesmo, e está ganhando na locação, é um exemplo. Não tenho dinheiro para descapitalizar para investir no biodigestor. Você vai ganhar na venda do biodigestor e na instalação do biodigestor. Entendeu? Geralmente, as comissões vão partir de R$900, 3, 4, 5 de instalação. Então, ele tem um lucro viável para você, entendeu? E aí, tudo é dinheiro. Se você tem mais dinheiro, compensa você comprar e locar. Se você tem menos dinheiro disponível, não tem interesse em descapitalizar, tem algo que dá mais dinheiro do que isso, compensa você fazer a venda. Entendeu? E esse é um ponto. Você também pode ter lucro no produto, você pode vender o adubo líquido. Entendeu? Você pode doar para projetos ambientais, sociais, hortas comunitárias, enfim, tem várias formas de lucro na operação. Isso, você. Vamos falar da empresa, por onde você está vendendo? Qual que é o lucro dela? Primeiro é a redução de custo. Então, vai ter uma redução de custo após o payback terminal, o ROI disso é extremamente viável. Então, é uma operação lucrativa para ela. E ela pode se descapitalizar e comprar, ou ela pode pegar um financiamento e jogar no valor pau a pau. Entendeu? Então, o valor que está financiando, o valor de parcela para ela acabou. Ela não teve prejuízo. Ela continua pagando a mesma coisa, só que terminando o payback, ela está com lucro líquido da operação. Entendeu? Então, para a empresa é viável. Outro ponto. Se a empresa ela for uma empresa de capital aberto, ou ela tiver na cadeia de suprimento dela, acima dela, uma empresa de capital aberto, que vai exigir o ESG do fornecedor, ela vai entrar no relatório de sustentabilidade. Isso para ela vale mais do que o valor do biodigestor e mais da economia gerada. Porque uma empresa saudável, dentro do risco ESG, o valor da ação vale mais. Porque para nós, que somos acionistas, ela é menos prejuízo para investir. O risco dela quebrar é menor. O risco de um escândalo ambiental, social, é menor. De governança, é menor. Então, para a empresa, tem vários benefícios. E financeiramente para você também, entendeu? Daí, para a gente ser mais detalhista, é só ter as variáveis. Ó, eu tenho uma empresa, eu vou vender, eu vou instalar. Ah, não, eu só vou vender, não vou instalar. Então, tem comissão de venda. Eu não, eu tenho condições, eu vou comprar e vou alocar. E aí vai, entendeu? Mas é um negócio bem lucrativo, pode ficar tranquilo. Dalbert. Respondeu? Se tiver mais dúvida, pode perguntar, gente. Nosso é que eu falo pra caramba. Melhorou o áudio? Muito, muito. Ele tinha direcionado para o microfone da câmera. Eu não tinha reparado, me desculpem. Gabriel, eu tenho uma dúvida que ocorreu, foi o seguinte. Você falou a respeito de nós incentivarmos a implementação desse aparelho junto às prefeituras e entes públicos. Porém, prefeituras, locais governamentais, de maneira geral, têm um problema sério que é a alimentação de biodigestores. Houve um estudo feito em 89, teve um outro estudo em 92, teve um outro estudo em 97 que inviabilizou a instalação de biogestores em locais de administração pública por causa da alimentação. Você também me comentou fez um comentário a respeito de o líquido ser fornecido, por exemplo, para uma pessoa e depois gerar renda para ela.
Mas quando o poder público compra gás, ele também não gera renda para quem entrega, ele também não gera renda para quem distribui, ele também não gera renda dentro da cadeia econômica? Essa é a segunda pergunta. A terceira dúvida é a seguinte: os biodigestores, você falou a respeito da questão de patente. Eu não me recordo, por favor, me corrija, nem na 8666, que era a antiga lei de licitação, e nem na 1433, que obrigue aparelhos patenteados. Tá? Não existe. Da minha lembrança, por favor, me corrija se eu estiver incorreto, porque a 1433 eu confesso. Ela é nova, né? Ela é recente. Eu não estudei muito bem, mas eu sei que ela abriu assim muito as pernas do país para o estrangeiro e acabou nos desprotegendo bastante, né? Mas mesmo assim, eu não vi no decorrer dela nenhuma citação obrigatoriedade dos órgãos públicos fazerem compras de elementos, aparelhos patenteados, apenas quando o caso com licenciamento e aferições do Inmetro. Esse argumento de patente, ele não estaria fora do escopo público? Muito obrigado. Tá. Vamos por partes, tá? Deixa eu ver se eu entendi. Vou pegar a primeira lá da alimentação. É a mesma coisa do DBD, tá? Você vê que eu tô faltando memória, me puxa a orelha aqui. Estamos aqui para somar. Alimentação. Concordo 100% com você, tá? Já vi muitos estudos desses. Isso é muito comum. É uma questão que a gente sempre ouve disso. Qual foi o estudo mais recente que você se lembra de ter visto isso? A data. O ano, não quero exato, só o ano. 2013. Tá. Como que estavam as mudanças climáticas e a conscientização da população referente ao meio ambiente, à sustentabilidade, nessa época, em relação à data de hoje, na tua visão? Com relação à data de hoje, estava extremamente pensando em datas de hoje, ela estava inadequada. Porém, ela estava adequada à época. Sim, não discordo. É a Então, mesma história que a gente falava lá atrás. Eu tenho pessoas que eu converso e falo, pô, na minha época a gente derrubava a árvore, não era errado. Eu falo, olha, na lei era errado. Só que não havia fiscalização, como há hoje. Mas já era errado lá. Você pega o Código Florestal, é antigo pra caramba. Entendeu? Então, assim, mesma coisa que eu digo para você nessa questão. Quando a gente pega esses tipos de assunto, a gente tem que pensar, olha, como eu estou hoje e como que eu resolvo esse problema. Volta àquela questão lá da base que eu te falei, a conscientização. Quantas pessoas sabem, para todo mundo, sustentabilidade é separar lixo. As pessoas não têm noção de, não é só separar lixo. Tem isso, tem aquilo. Então, quando você começa a ter uma noção mais avançada... Ô, Papai Noel! Eu acho que foi por você, Dalbert. Não foi para mim. possivelmente. Eu, pela minha barriga, eu tô mais panão do Papai Noel. Mas, o Dalbert, o que eu digo para você aqui é aquela parte da base, a educação. Entendeu? É voltado para a educação, para a conscientização. Porque... Me permita te interromper, por gentileza? Claro. Me desculpe. A conscientização e a educação vai levar pelo menos 20 anos para poder chegar no adequado de hoje. E o de hoje nós não teremos o aparelho ideal para daqui a 20 anos. O que eu estou comentando, o que eu gostaria que você pensasse a respeito para situações possíveis, é que existe uma equação inacabada com relação à instalação de biodigestores em sistemas públicos por causa da operacionalidade. Não tem hoje, mesmo hoje, hoje eu entendo, e por favor, volto a dizer, me corrija, que não existe possibilidade financeira e técnica de se instalar em órgãos públicos, seja em creche, seja em restaurantes, talvez, em restaurantes públicos, talvez, em escolas, porque o quantitativo gerado para manter o biodigestor não é suficiente para alimentá-lo. Essa observação, muito obrigado, desculpe te interromper, foi só para complementar o raciocínio, Gabriel. Tá. Não se preocupa, tá? Tô aqui para ajudar. Eu vou aqui, deixa eu explicar uma parte para vocês na metodologia, como que a gente trabalha com isso e tudo mais, tá? A ideia sempre nossa não é entender quem tá certo, quem acabaram mutando aqui, eu não percebi.
Até onde vocês me ouviram? Agora é você, Dalby. Agora sobrou para você. Agora você falou até temos que perceber. Tá, legal. Eu vou mostrar para vocês aqui, e vocês vão verificar. Geralmente, todas as pautas que eu trago, eu tenho o hábito de... Gente, a minha apresentação está bloqueada, eu não consigo espelhar a tela. Dá uma olhada aí no meu cadastro, por favor. É que para evitar, porque assim, apenas explicando, já como é um link aberto, está aparecendo um monte de gente, eu não vou admitir mais ninguém. Então, alguém compartilhou o link em algum lugar que é indevido, eu não vou aceitar mais ninguém, e aí eu vou habilitar de novo para compartilhar. Tá. Pronto, pode compartilhar. Vou dar um exemplo. Tudo isso são operações já funcionando. Vocês podem pegar o carro, o voo e ir lá conferir. Ó. Há vários anos, tá vendo? 1 ano, 4 anos. Vou colar o link aqui para vocês. Então, ver que essas operações já estão funcionando atualmente nas escolas, em órgãos públicos. Ó. Isso daqui é só de escola. E aí, se vocês forem entrar, vocês vão ver que zoonose, que eu mostrei para vocês em São Paulo, em São José dos Campos, também funciona. Tem várias regiões, creches e tudo mais, já funcionando. Ó. Aldeias, zoológicos. Então, enfim, já funciona. O que sempre precisa? É óbvio, como toda ferramenta nova, toda unidade tem que ter uma capacitação. Então, vamos lá. Nesse caso, quem é a pessoa responsável por abastecer o biodigestor? Geralmente vai ser a mesma pessoa que faz o operacional de resíduo. Quem saca o lixo e gera para lá. E aí cria o processo. Ó, na cozinha vai criar um lixo orgânico, que só vai esse, de acordo com a tabelinha que está na parede aqui, e isso vai colar dentro do biodigestor. Por que isso daí? Porque a gente pegar, sem exceção, tá? Olha só que eu vou compartilhar aqui para vocês. Qualquer creche que eu conheça, e eu não sei se vocês conhecerem outra menos, até me conte, que vai ser interessante eu ter essa visão também, mas eu não conheço uma creche que gere menos do que 4 quilos de resíduo orgânico por dia. Eu não conheço nenhuma. Todas geram mais do que isso por dia. Essa é a menor quantidade que usa um biodigestor. Entendeu? E assim, você não precisa colocar no mínimo 4 no dia. Você pode colocar 5 num dia, 10 no outro, 1 no outro, um dia 100, põe no dia seguinte. Então, assim, da questão de abastecimento, tecnicamente, qualquer órgão público que gere no mínimo 4 kg de resíduo orgânico por dia é apto. E aí, óbvio, vem aquela condição. Como que vai fazer a separação disso? Porque hoje esse lixo é normal. Então, cria o ajuste disso, entendeu? Olha, separa o lixo, cria o padrão, e aí cria, a gente brinca, né? Cria a cadeia de suprimento para direcionar. E aí resolve. Se isso não for feito, Dalbert, você tem 1.100% de razão. Eu já vi várias tentativas. A ideia é ótima. O poder público está cheio de elefante branco, cara. A ideia é ótima. Põe lá, não treina, não capacita e não tem conscientização, dá merda, não funciona. Não adianta. É ilusão. É vender pérolas aos porcos. Então tem que pôr, tem que acompanhar. E aí, por isso que eu falo que isso não é uma coisa que é competência do poder público. Isso tem que ser feito uma parceria junto ao terceiro setor, junto a uma empresa, uma startup. Porque se ela não for lá ver se o biodigestor não está funcionando, não é a merendeira que vai ver, cara. Não é o cara que joga o lixo. Ele vai jogar o lixo no normal e não vai jogar no lixo que vai para dentro do biodigestor. Não vai. Então, assim, tem todo um processo, tem os cuidados. Arrumou, escalou, funciona com uma maravilha. Nós temos vários locais do país e do mundo funcionando a tecnologia. Entendeu? Então, é o que eu sempre falo, nunca é ferramenta, é o uso. Qualquer carro, pega a minha caminhonete, ela é excelente. Se eu me embriagar e atropelar alguém, é uma caminhonete ruim. Eu adoro fazer churrasco. Pego o churrasco aqui, faço um churrasco excelente. A mesma faca que eu faço um, você também mata outro. Então, nunca é a ferramenta, é o uso. E aí entra com as questões de capacitação e tudo mais. Essa questão, ela está esclarecida? Tem alguma dúvida que eu faltei dentro desse contexto para a gente ir para a próxima? Que você se lembra? Tá tudo ok. Normalmente, o que acontece é o seguinte, essa capacitação que você está comentando, como eu falei, não é algo que ocorre em uma política pública e dificilmente dentro dos 4 anos que normalmente um prefeito tem. O nosso maior problema, nosso maior embate é esse, né? É uma política pública de extensão, que teria que ser, na verdade, uma política de governo, não uma política pública, para ela não ser, desculpe, ela teria que ser uma política pública e não de governo, para ela não ser variável, né, e nem ser suspensa
na passagem de governo. Mas eu ainda vejo um grande problema, realmente, né? E, por favor, não estou desestimulando a ideia, como você falou, é excelente, está tudo ótimo, tudo excelente. Nosso problema é que em 97% das prefeituras do Brasil, a Secretaria de Agricultura, que seria, em tese, a que estaria à frente disso, pelas capacitações próprias, elas são deficitárias em nível de orçamento. Por exemplo, aqui em Limeira. Aqui em Limeira, eu fiquei brigando 6 anos, porque o prefeito estava destinando mais dinheiro para cachorro e gato do que para o agricultor. Nós tínhamos dentro do orçamento da Secretaria de Agricultura 450 mil reais para tratar de cachorro e gato e 35 mil reais para poder tratar dos agricultores. Nesse último ano, porque é ano eleitoral, ele resolveu inverter isso aí, né? Mas então, e a Secretaria de Agricultura, com um orçamento de 8 milhões dentro do ano, só tem 130 mil reais para poder entregar para agricultores. Então, nós temos um problema de gestão dentro da Secretaria de Agricultura. Eu penso que seria interessante para nós, principalmente como partido, de nós levarmos essa questão da deficiência, do déficit orçamentário das secretarias de agricultura, para que nós possamos corrigir isso e o quanto antes nós possamos ter uma ferramenta boa, que eu entendo, apenas é inviável no momento de hoje, que é o biodigestor. Isso que você falou é importante. Pode falar. No caso, esse serviço, já que a prefeitura ela tem o costume de terceirizar todas as coisas, ou pelo menos uma grande parte do serviço da prefeitura é terceirizado, esse serviço ele poderia ser terceirizado também. A prefeitura ela trabalhar diretamente com a empresa, né? A gente está falando de cadeia, né, evolutiva, trabalhar diretamente com a empresa que produz, que produz esse mecanismo, a empresa trabalhar justamente direto com a prefeitura. Não seria uma forma melhor de trabalhar com esse projeto? Terceirização é a porta da ladruagem. Infelizmente, no Brasil, você terceiriza para ficar mais caro. Nós tivemos esse problema com relação a isso. Meu ponto de vista é que a terceirização ia piorar o serviço, ia deixar muito mais caro para os contribuintes. Em vez de nós termos uma economia do benefício do biogás, nós íamos ter mais uma porta de ladruagem embaixo dos nossos estudantes e principalmente das nossas crianças. Concordo com você. Falando sobre a questão de... Não estou falando aqui questão de corrupção ou ladruagem. Mas nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar nisso. Não, sim, eu estou falando, eu sei, há dentro da terceirização, há essa questão mesmo de corrupção. Porém, a maior parte, essa é a verdade, tá? A maior parte do que a prefeitura trabalha é com terceirização. Ela terceiriza o seu serviço. Claro. Então, né? Então, sim, seria, no caso, se você quer trabalhar com um projeto desse, como você não tem, porque você falou a respeito, no caso, de não tem uma mão de obra especializada, até porque um produto é novo. Como que você vai fazer um treinamento de um produto que às vezes você às vezes nem conhece, você está passando a conhecer agora? Então, você teria um tempo justo para você preparar pessoas e para você poder obter esse serviço dentro da sua prefeitura ou dentro do ambiente que você vai instalar. Agora, você trabalhando diretamente, terceirizando e trabalhando diretamente com a empresa seria mais viável. Essa é a questão. Não é. Deixa eu pôr Ela fica mais rápido. Mais viável, não. Deixa eu mais rápido, sim. Deixa eu rápido, colocar, sim. Qual que seria o sentido? Peraí, deixa eu colocar um ponto que é importante. A gente está colocando um ponto de vista aqui que ele não cabe ao setor público. Não é o setor público que faz a gestão e o treinamento disso. Ele só faz a aquisição. E em muitos casos, nem isso. A gente não precisa que o setor público compre isso. Isso pode entrar na parceria privada. Uma empresa pode fazer a doação como já é comum. Muitos biogestores são comprados pelas empresas, usando as próprias contas dela. Você pode utilizar imposto dela, você faz verbas incentivadas e ele doa para o poder público. Não há necessidade do poder público adquirir isso. Entendeu? Esse é um ponto. Segundo ponto, treinamento, gestão é da empresa, não é o poder público. A única coisa que ele tem que fazer é substituir um pelo outro. Entendeu?
Então, assim, quanto mais coisa a gente joga para o poder público, gente, mais ineficiente ele fica. Ele já é cheio de problema, é corrupção para todo lado. Então, quanto mais coisa colocar lá dentro, pior é. A gente tem que desafogar ele e usar a iniciativa privada. Quando a gente fala de SD, a primeira parte de SD é governança, é compliance, é transparência. Nenhuma empresa vai querer se envolver com o ISD, com a Agenda 2030 e cair numa malha de corrupção porque ela vai derrubar as ações dela inteira. Ninguém é burro de fazer isso. Eu conheço várias que façam isso. Não, eu conheço várias. Começamos pela BRK, começamos pela Odebrecht, começamos por vários estados. Me desculpe, mas esse ponto de vista seu está equivocado. Elas entram, enfiam o pé até o pescoço e deixam o pau torar. Porque depois elas só trocam o para frente. Porque não tem fiscalização no Brasil. Não tem fiscalização, né? Seu Geraldo, vamos deixar o seu Geraldo fazer a última pergunta. O horário está se estendendo, o assunto está ótimo, né? O debate também está caloroso e ótimo. Seu Geraldo, faz a última pergunta aí para a gente. Eu não vou fazer a pergunta, eu só vou falar com o David falou aí agora. No Brasil, o pau tora realmente porque não tem fiscalização, por mais que tenha uma pessoa com um projeto maravilhoso, com boas ideias, mas não tem fiscalização, porque é o povo que paga. No final, o povão que paga, não importa a boa vontade do Gabriel, a boa vontade do outro rapaz aí, do Fábio, do próprio engenheiro aqui, do Jefferson, porque são nós que pagamos a sacanagem que eles fazem com a gente, e cada vez que eles terceirizam o serviço, eles tiram os dedos da reta, eles vão jogar para cima das empresas, que as empresas que é culpado, e vai empurrar nós com a barriga. E eu concordo com o Gabriel de falar que quanto mais coisa você põe para dentro do setor público, mais deficiente a gente coloca eles. Eles não têm capacidade de administrar as coisas, não. Entendeu? É bem por aí. Tem muitas pessoas que têm boa vontade, mas outros já não concordam com isso, entendeu? O W está certo nesse sentido. É só isso aí. Ô, Jeff, vou passar a palavra aqui para o Gabriel, o Teodoro, para as suas considerações finais. E, de antemão, quero agradecer muito, muito, muito a sua presença aqui, Gabriel. Realmente foi, assim, top. Show de bolas. Você, cara, você entra no campo, você mata no peito, você vai lá, faz o gol, defende, você massageia. Impressionante a sua habilidade, enfim, as suas conexões. Cara, eu fiquei muito contente com você aqui com a gente. Não é só você não, viu, Jefferson? Eu também, fiquei contente também. Os outros aí o Papai Noel, o Fábio aqui, a gente já se conhece um pouco mais. Papai Noel, hein? Pegou bem isso aí. O EDB aí eu não conheço, mas foi um prazer conhecer vocês. O Gabriel, realmente, ele é um Romário dentro da área, hein? Ô, Dalbert, isso que eu falo para todo mundo, né? O ESG, ele é muito interessante porque, por exemplo, dentro da tua área, a gente percebe que o critério de governança teu, ele é bem elevado. E o que isso é bom para a gente? Quando a gente fala de ESG, antes de a gente falar de ambiental, social, a gente tem que falar de governança, de compliance, transparência. A gente, tô há 3 anos no mercado, pode jogar meu nome completo aí no Jus Brasil, você não vai achar um processo. Olha como eu cheguei, onde eu cheguei na minha idade, sem ter feito nada, sem aparecer em nada, só do modo correto. E é o que eu muito falo, né? Às vezes as pessoas chegam pra gente com uma solução, cara, olha, eu quero fazer esse edital aqui, você me ajuda? Eu vou pôr hidrossemeadura aqui. O outro quero fazer uma usina e ligar na prefeitura. A hora que eu olho aquilo ali, eu falo, rapaz, obrigado, não tem interesse. Não, mas eu falei, não, obrigado. A hora que você bate o olho naquilo ali, a gente tá mais, assim, eu não tenho idade no W, a gente tem um feeling. Você vai falar, cara, aquilo ali tem maldade. Se eu terceirizar aquilo ali, eu abro uma porta pro cara roubar até a mãe do prefeito embora. Isso pra gente que já tem essa maldade e sabe olhar e ver onde o cara vai roubar, porque a gente já viu isso acontecendo antes, a gente consegue blindar mais o negócio. Então, o Dalbert, ele ganhando a eleição, ele vai colocar um biogestor ali de uma forma que ele saiba que não vai rolar um problema. E isso vai ser bom porque serve de case. Entendeu? E aí, quando as pessoas... Todo mundo pergunta, cara, onde já foi feito? Eu mostro, eu tenho aqui, eu tenho ali. Gabriel, onde você já gerou, por exemplo, tá? Hoje, as empresas não podem doar para a campanha. Ela não pode doar. Só que eu consigo pegar contas de pessoas físicas e gerar desconto. E ele doa o desconto para eleger a campanha que ele quer, da própria conta dele. Isso é possível. Hoje eu consigo pegar a conta de luz de cada um de vocês aqui, ela estando apta, eu gero um desconto nela e vocês vão doar isso lá no site da Vaquinha Online, por exemplo, ou o próprio site de vocês, para receber doação pela conta de luz recorrente.
Você arrumou dinheiro para tua campanha sem tirar do bolso do eleitor, porque a gente tirou de dentro da conta de luz dele. É um processo que você consegue dar um up em várias eleições. Entendeu? Empresas, a mesma coisa. A empresa ela não pode doar para a campanha, isso é ilícito. Mas a empresa consegue, eu gero um desconto na conta de luz dela e ela faz um impacto social e ambiental na área de interesse do prefeito, na área de interesse da pessoa que está concorrendo à eleição. Então ela está beneficiando direta a população local. Óbvio que isso tem viés eleitoral, né? Viés político. Ela vai fazer na área do político que ela tem interesse. E você pegou a matriz de risco SD dela, muitas vezes os riscos ali, as políticas públicas, vão estar baixas. E é onde ela vai fazer a operação para realizar, ela já teria que fazer isso. Só que como ela tem a preferência política, ela vai fazer naquela área. Seja uma construção de praça, um evento, seja uma entrega de uma escola, usando a conta de luz dela. O dinheiro está ali, gente. Vocês podem pegar qualquer empresa limeira, trazer para a gente, eu sento aqui e te mostro. Eu não cobro nada de vocês, não. Pode ficar despreocupado com isso. Só para vocês verem na prática que tem dinheiro para ajudar. Entendeu? E esse é o dinheiro que chega direto na ponta. Não tem intermediário. A empresa vai pegar e ela vai contratar uma construtora, uma outra empresa para realizar uma obra. Ela vai contratar e vai comprar no atacado quantidade X de cestas básicas e vai doar. Nós estamos falando de mudanças climáticas, enchente. Ela vai comprar X quantidade de alimentos, de cobertores e vai colocar ali. Mas, óbvio, na área de interesse do político dela. E aí, se você tem vários políticos e várias empresas, o que eu preciso acontece. Lá na ponta, independente de quem seja, está sendo beneficiado. A empresa que apoia político de esquerda, não me importa. O de direita, cara, lá na ponta está chegando o dinheiro e não está assumindo no meio do caminho, porque é uma linha reta. Comprou, óbvio. Pode ocorrer corrupção? Pode. O cara pode faturar a nota que está básica igual na linha dele. Cara, tem um mar de caminhos. Mas lá na ponta está chegando. É isso que me importa, entendeu? E com o passar do tempo, você vai vendo isso e você vai matando. Vai falar, pô, o cara está fazendo a corrupção, você fez a denúncia, escancara e vai ficar desmascarado aquilo ali. O cara ele vai fazer outra. Uma coisa que eu sempre aprendi, tá? A gente que trabalha do modo certo, a gente vive na regra. Você vive fazendo certo. E a gente é bom nisso. Eu sou bom em fazer as coisas do modo correto. E Deus tem me abençoado muito por isso. Só que não se esqueça, quem faz do modo errado, ele também deixa livre de fazer do modo errado. Você acerta a cabeça do cara aqui, ele vai aprontar ali. Só que vai chegar um momento, se você pega os novos políticos eleitos hoje, boa parte deles não se reelegeram dos políticos antigos. E se você pega os que não se reelegeram, tudo ficava em caso de corrupção. Óbvio que se reelegeram políticos em caso de corrupção, mas está diminuindo. Então, conforme a população tem mais acesso à internet, tem menos fake news, ela tem mais conscientização, ela vai entendendo, ela quer uma coisa mais séria. Ela não quer mais aquela oba-oba, aquela falcatrua. E aí o cara que às vezes não tava, ninguém dava valor pro cara, amanhã depois ele perdeu 2, 3 eleições, ele vai lá e ganha disparado. Porque ele fez um bom trabalho de marketing, ele beneficiou a população local. Que nem eu falei para vocês, pegar uma empresa e levar o dinheiro dela para apoiar o público lá, sem gerar um prejuízo para a empresa. Que empresário que não quer isso? Cara, se você fala para mim, Gabriel, ó, essas empresas tuas aí, eu quero que você me ajude aqui, mas eu não quero teu dinheiro, não. Cara, eu quero o dinheiro que está dentro da tua conta de luz, dentro da tua conta de água e gás. Você vai continuar pagando o mesmo valor dela, não vou gerar um prejuízo para você. Mas se eu conseguir 6 mil da conta de luz tua ali, você doa isso pra gente? Você põe lá no meu instituto para me realizar tal ação social, tal ação ambiental? Doou? Pronto, você resolveu um problema, sem gerar um prejuízo para ninguém. Isso pode ser usado 100% para as próximas campanhas. Você entendeu? Você não está apoiando campanha, você tem toda uma segurança jurídica. Só isso já dá um novo convite. Só esse item aí já dá um novo convite para o Gabriel vir. Tem que tomar cuidado como ele é específico, viu? Tem que tomar cuidado, porque assim, eu tenho muito cuidado com o conhecimento que eu ponho na mesa, tá? Principalmente em locais abertos, porque você entende comigo que se o cara usar de maldade, ele pode pegar uma empresa e sumir com o dinheiro de lá, e era um dinheiro que, se ele está usando, o Dalbert, por exemplo, não vai conseguir usar. Outro prefeito, independente seja esquerda, direita ou centro, não vai conseguir usar. É uma chance só que você tem. Aquele dinheiro da conta de luz, ele é recorrente na tua conta. Se quiser, eu abro aqui na tela e mostro para vocês algum exemplo. Eu estou falando de valores elevados. Você entendeu? Eu estou falando de 300 Gabriel, então, ó. 7 mil e por aí vai. Vamos organizar uma data para você falar especificamente sobre isso. É um assunto muito interessante. Eu interessei muito. Exatamente. Vamos marcar. Marca aí, fala para mim depois aí, né? Bom, todos os seus dados estão aqui de site, de telefone, né? Fala uma data aí, mês que vem, sei lá, para você falar especificamente disso. Não, pode marcar essa semana, esse mês.
Não precisa ser no mês que vem. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que o Gabriel faz da vida? Eu, além de ser filantropo, eu ensino outras pessoas a serem. Porque quando eu falo para a pessoa, olha, vai praticar filantropia, vamos praticar o ISD, vamos para ajudar pessoas. Ah, Gabriel, eu não tenho dinheiro, eu já ajudo a igreja. Então a desculpa é sempre eu não tenho dinheiro. Só que hoje isso não cola mais comigo. Tudo bem, Fábio, então me passa a tua conta de luz. Cara, sua conta de luz não foi apta. Você não conhece alguma padaria aí perto, um açougue? Traz a conta de luz dele pra gente. Você vai me trazer a conta de luz, eu vou gerar o desconto. Vai doar. Acabou. Então, assim, hoje não tem mais o problema do dinheiro. Porque toda conta de luz, ele tem dinheiro lá dentro que a gente consegue utilizar. Sem aumentar 1 centavo na tua conta. Esse dinheiro vai para a mão de outros. Não vai para o impacto social e ambiental. Não ajuda a eleger um bom político. Você entendeu? Toda pessoa hoje no país, ela tem condição de pegar a conta de luz dela e utilizar. Minha startup faz isso. A gente libera recursos para projetos ambientais, sociais, de outras startups, de ONGs, de pessoas físicas. Você tem um projeto que ele vai ajudar pessoas, cara, me liga. Você entra aí no LinkedIn, ó, Gabriel Teodoro, Atena ESG, que é o nome da minha startup, você vai achar. Entra no meu site, entra na outra empresa minha, que é a Agromestre. Você vai no YouTube, Gabriel Teodoro, Sustentabilidade Inteligente. Meu Instagram, mesma coisa. Gabriel Teodoro, dá um Google. Gabriel Teodoro, Sustentabilidade Inteligente. A gente não gera custo para ninguém. A gente consegue ajudar tudo. Se tiver segurança jurídica e se o negócio for bom, for honesto, eu vou entrar com vocês em qualquer parada. Independente do que seja. Entendeu? Ó, Gabriel, tô com um morro de Moronana aqui. Cara, tem pessoa passando fome ali. Cara, eu tô com um produtor aqui, o meu agro tá todo desassistido. Cara, vamos pegar as empresas da região e vamos encher de dinheiro no teu agro. Nós vamos arrumar a cadeia de suprimento dele, não vamos dar assistência. O que ele precisa? Ele precisa de estrada, ele precisa de caminhão, ele precisa de linha de crédito. Cara, vamos pegar o dinheiro das condições das empresas ao redor, ou do próprio agro, e vamos direcionar para lá. Mas daí você vê um território. Você não vai dar um dinheiro, você vai dar ação. Ah, o que você precisa? Pô, a gente não tem caminhão na cooperativa. Pô, vou pegar uma linha de crédito na cooperativa, no BNDES, no banco estadual, daí dependendo do estado que tá. E os produtores, eles vão ajudar a pagar aquilo aí na cooperativa pela conta de luz dele. O produtor não precisa ter dinheiro, a conta de luz dele gera dinheiro para ele pagar a parcela do caminhão que vai ajudar a cooperativa e vai ajudar tudo. Então, assim, hoje tem muita oportunidade, principalmente dentro do agronegócio. É um setor menosprezado ali. Então, e é um setor que a gente tem que ter o maior tempo do mundo tem que estar lá dentro. Porque é um dos setores, juntando agro, mineração, desmatamento, tudo, 62% das emissões. Nós temos 62% de oportunidades de melhorias ambientais, financeiras e sociais. Todo mundo fala, não, o maior problema é o agronegócio do país. Não é não. Já viu a exportação nossa? Nós temos a maior oportunidade em mãos de aplicar ISD, de aplicar ODS, tudo nisso. Só que muitas vezes vai para áreas que priorizam ou beneficiam poucas pessoas. Você pega muito dinheiro saindo de um lugar e indo para o outro, que vai cair numa corrupção danada. Agora, se você pega o dinheiro e manda para uma área que vai beneficiar vários produtores, é diferente. Entendeu? Então, tem vários monopólios que a gente consegue alterar sem prejudicar ninguém. Óbvio, quem que vai fazer minha área? Eu quero é que se lasque. Eu não estou nem aí. Entendeu? Mas tem como levar muito dinheiro, no caso do W está falando, para o campo. Ah, minha prefeitura não tem dinheiro. Você não precisa do dinheiro da prefeitura. Você não precisa de nada da prefeitura. Se for uma prefeitura de oposição, piorou, não vai te dar nada. Você tem o setor privado. O setor privado tem uma nota de dinheiro dentro de conta de luz, de gás, de água. A gente olha até 5 anos para trás. E é recorrente isso, não é só um dia. Não, todo mês o dinheiro vai estar na conta. É o dinheiro certo. É só criar fundo, criar cooperativa, institutos para gerenciar isso. Pôr uma boa transparência nisso, tudo digital, não aceitar dinheiro em espécie. Põe aberto, ó. Entrou 1 milhão aqui, entrou 500 mil, foi para tal cooperativa, foi para tal produtor. Entrei na saída da cooperativa, tá lá a transparência. Eu posso mostrar aqui para vocês ONGs que trabalham assim. Abro o site e mostro. Tá lá onde foi o dinheiro, cada centavo. Ó, isso comprou ração que alimentou o gado, isso daqui pagou diesel, isso daqui pagou caminhonete que está usando aqui, isso daqui pagou veterinário, a relação de todos os funcionários contratados. É isso que falta para gente. Você entendeu? O dinheiro tem, eu consigo ajudar qualquer um de vocês. Tem problema, tem precisando de dinheiro em tal local, traz a conta, me traz o problema, eu passo o dinheiro chegar até lá. E eu só não posso mexer com o dinheiro. Aí é com vocês, eu tenho que sair de lá e ir para lá. Entendeu? Então sai da conta de luz da empresa. Legal, muito bom. Muito bom. Gabriel, teremos muito mais para falar. Outras lives, esse assunto acho que rende bastante. E para encerrar aqui, que já está nos horários, né, uma coisa que fica muito claro, pegando o gancho tanto do Dalbert como que você falou. Educação, falta profissionais, e que nem o Dalbert falou, e a questão atemporal.
antes, há uma década atrás, as pessoas pensavam de uma forma. Daqui a uma década, as pessoas vão pensar de outra forma. Então, a cada década, a tecnologia, a forma que as pessoas pensam, a vida e a realidade vai mudando muito rápido. Então, é preciso, sim, né, as pessoas se conscientizar do que já pode ser feito e estudarem agronegócio, estudarem ESG. Por quê? Porque isso é uma oportunidade de emprego e renda para o futuro. Para quê? Para que no futuro os próximos políticos tenham pelo menos consciência e tenham quem contratar para fazer esse tipo de coisa. Porque o Gabriel não vai dar conta do Brasil inteiro, né? Então, é importante que haja faculdades e políticas que levem esse conhecimento, pelo menos, para que possa se plantar a semente de um país altamente sustentável, que tem um potencial incrível de ser a maior potência do mundo. Basta a gente querer que seja mesmo. Uma coisa eu quero agradecer a todos, né? Vou mandar o vídeo na íntegra, daí cada um faz os cortes que lhe for necessário, né, daquelas partes lá, né, evitem, lógico, sempre passarem links para todo mundo, porque acaba acontecendo esse tipo de coisa, e obrigado a todos aqui pela participação. Obrigado, Fábio, pelas palavras, umas coisas que eu sempre falo, né? O que é errado, às vezes a gente sabe que é errado, porque ela não tem o conhecimento. Quando você abre o conhecimento, todo mundo sabe, todo mundo consegue ver quando o outro está errando. É muito bom isso. Então, assim, eu gosto de contar tudo que eu sei, abro o jogo e falo, ó, tá aí no conhecimento. Agora, você aprendeu a ver. Quando você vê o cara fazendo uma coisa e fala, pô, eu vi lá com o Gabriel, eu vi na literatura tal, no local tal, eu sei que isso tá errado. Eu sei que o cara vai dar nó ali, entendeu? Essa visão que a gente tem que repassar. Porque amanhã, depois de eu bater as botas, cara, eu vou estar lá em cima e vou olhar, ó, eu plantei uma sementinha aqui, ali, ó, pegou no pulo o cara fazendo arte ali. Isso que é o bom, entendeu? Então, quanto mais curso, live, palestra, e acessível, e assim, vocês viram aqui, quase ninguém falou linguagem técnica. É uma ou outra que a gente precisa pegar um termo técnico. É isso que a gente precisa. É bater o bolão na linguagem do povão. Entendeu? Não é na linguagem nossa que está aqui na frente da empresa, entrando e saindo de mercado financeiro de noite, com bucha, com termos que ninguém nem entende o que a gente está falando. Tem que falar na linguagem que todo mundo entende. Você entendeu que você pega a tua conta de luz, a gente gera um desconto nela, você pega esse desconto e doa para o projeto social, para o político, para a eleição que você quiser. Ótimo, você está ótimo, você já pode apoiar todo mundo em toda a eleição. Você não precisa tirar um centavo do teu bolso. Acabou. Então, assim, é coisa simples, não é enfeitar o pavão, entendeu? É dar a receita de bolo, ensinar a fazer e repassar para mais gente fazer, porque é muita gente, cara. Não tem como um só cuidar. Então, quanto mais pessoas vão ensinar, ó, você vai lá na prefeitura, você vai economizar a conta da prefeitura aqui, ali, é assim que faz, pronto. Chega para várias prefeituras e conta. E aí ela contrata a empresa que achar melhor, abre a licitação, aí faz, mas ela aprendeu a fazer. Entendeu? E esse é o grande X da questão, é disseminar conhecimento. E sempre pensando no futuro. Isso que vocês falaram está 100% certo. Maravilhoso. Nos reteve aqui até às 22 horas. Gabriel, você fenomenal. Fenomenal. Show de bola, show de bola. Agradecer a todo mundo. Tomil, você quer fazer alguma pergunta, Tomil? Olha, eu entrei na metade da reunião, no finalzinho da reunião. Eu estou espantado aqui com o conteúdo que foi feito e fico imaginando o que não foi tratado na outra metade que eu perdi, né? Então, eu estou morrendo de inveja de vocês. Essa foi gravada, pelo menos. Foi gravado. Parabéns aí, Gabriel, pela sua iniciativa. E já que você me deu a palavra aqui, Jefferson, eu digo o seguinte, né? Nós aqui que somos do Novo, eu acho que tem algo de novo no Gabriel. Né? O espírito dele tem tudo a ver, né? O espírito empreendedor, o espírito ético e de pensar fora da caixinha. A gente tem que fazer milagres aqui todos os dias, porque tocar um grupo de voluntários envolvido em política tem que ser criativo, senão não rola, né? O Dalbert aí é nosso candidato a prefeito, ele é realmente... Estou te ferrando, hein, Dalbert? Não, vamos explicar direito essa história. Eu e o Gabriel. No pé do Dalbert, o que acontece com ele? O que você fez na vida passada, cara? Todo mundo está falando com você. Ô, Gabriel. Meu problema foi nascer. Não quero saber, Gabriel. Não quero saber. Meu problema é o espírito coletivo seu que é melhor, viu, Gabriel? Perguntaram para mim, o que você fez para merecer isso? Eu falo, nasci. Só. Entendi. Mas olha, muito obrigado. Gabriel, gostei muito. Obrigado, muito viu, Gabriel? Cara. Ó, eu tô aqui para ajudar. Vocês sabem, né? Eu sou filantropo
E eu não sei se vocês são religiosos, tá? Mas eu sou. Então, desculpa se tiverem outras religiões aqui. Mas Deus me permitiu anos atrás, eu vou contar essa história para vocês entenderem por que eu faço isso hoje, tá? Anos atrás eu passei fome a nível de o melhor dia para mim ser o dia de feira. Então eu ia na feira, pegava em sacos de cebola, batata, aquelas verduras que as pessoas jogam fora, o feirante joga. Só que ali tem muito benefício, sabe? Tem muita coisa podre, tem. Eu colocava aquilo nas costas, levava para o sítio, aquele sítio que vocês viram na foto. O que era ruim demais, eu fazia compostagem, tem muita coisa podre, não dá para utilizar. O que estava mais ou menos, eu higienizava e dava para as galinhas comerem, porque era uma das únicas fontes de proteína que eu tinha, não tinha dinheiro para ração. Eu armazenava tudo aquilo suspenso no chão para não dar mosca e tudo mais. E o restante, a gente cozinhava aquilo. Depois que tratou na bombona com água, aquela bombona de 200 litros azul, com água sanitária, para higienizar, né, verduras, legumes. Higienizava aquilo, cozinhava, fazia sopa e tudo mais, muitas vezes congelava aquilo, e era o que tinha para comer na semana. Deus me permitiu passar por isso por muito tempo. E quando eu saí desse fundo do poço, eu entendi que não adiantava mais eu ganhar dinheiro. Eu tinha aprendido novas formas, aquilo ali para o meu crescimento pessoal foi muito bom, e eu acredito que foi pelo estilo de vida que eu tinha. Sabe aquele egoísta? Não, tô ganhando dinheiro, mas quem eu tô ajudando? Qual o impacto? Se eu morrer hoje, o que eu deixei de mudança? Eu era um cara pobre de espírito. Eu ia morrer com muito dinheiro sem ter feito nada. E eu perdi tudo. Eu brinco com todo mundo. O princípio de perder é você ter o que perder. Gente, quando você não tem o que perder e você perde a dignidade de ver uma pessoa que trabalhava com você e ela muda de rua só porque você tá com um saco de lixo nas costas. Isso é uma humilhação tremenda. Eu consegui perder coisas que eu não tinha mais o que perder. E Deus me proporcionou estar aqui hoje. E quando eu cheguei aqui, eu falei comigo, olha, eu vou ensinar outras pessoas a não passarem o que eu passei. É a mesma história. Se vocês pegam vocês na idade de vocês, o eu de vocês, com 15 anos atrás, se soubesse o que vocês sabem hoje, não seria melhor? Eu tenho certeza que nenhum de vocês vai falar que não. A gente não consegue voltar atrás, mas cada um de vocês consegue me ajudar a levar parte do meu conhecimento, somar o conhecimento de vocês e de outros que a gente venha conhecer, para pessoas que têm metade da nossa idade. Porque quando eles estiverem na nossa idade, eles vão ser melhores do que nós somos hoje. A gente vai bater as botas lá de cima, vocês vão estar olhando e vai falar, caramba, tem influência minha. Aquilo ali foi porque eu fiz. Eu não tive essa oportunidade, mas eu quero ser a oportunidade que eu não tive para pessoas que têm. Entendeu? E aí eu preciso da ajuda de vocês. Então eu não sei como funciona essa patatinha, essa clubinho de voluntário de vocês aí, mas se é para ajudar, vocês contem comigo, entendeu? Eu tô aqui. Nós temos algo em comum, que é a questão do legado, né? De deixar um legado. Eu acho que é isso que você está querendo falar, e nós também temos aqui o objetivo de deixar um legado. Então tem algo de novo em você, sim. Tô aqui para ajudar, gente. O que eu puder ajudar, se tiver impacto ambiental, social. Depois, eu não sei se vocês gostam de ler, né? Eu mando aí para vocês meus livros, vocês vão observar que eu conto bem disso. Inclusive, a parte da educação, vocês vão ver que eu, no Plano Nacional de Educação, eu conto que tem que ter o ISD lá. Tem que ter profissões para mexer com inteligência artificial, com carbono, com sustentabilidade, com finanças, com práticas anticorrupção. Isso tem que aprender na escola. Vocês vão ver no meu livro, não é uma coisa que eu estou falando que não. No meu livro escrito, ó, eu já falava disso. Mesma coisa que vocês falaram aqui. Então, assim, a gente vê que os nossos ensinos, eles estão deturbados. Aprende coisas que não usam. Quando o cara se forma na faculdade, o mercado está saturado, e aí ele tem que ficar vivendo de pós-MBA e o caramba, 4. E fazendo bico. Fazendo bico. Assim, nós temos e aí que eu falo, o modelo de negócio que eu tenho, como ele tem muito dinheiro na mesa e é um dinheiro limpo, rastreável, e nunca vão ter problema com isso, a gente consegue colocar a iniciativa privada no meio, com o imposto incentivado dela, com projeto de conta de luz, de água, não sai do bolso deles, não gera um prejuízo para o setor privado apoiar as políticas públicas. E hoje, quando a gente fala de risco e ESG, depois vocês podem dar no Google, risco e ESG, ESG, né, ou ASG, vocês entenderem o que eu falo. Uma empresa de capital aberto, ela tem que fazer isso, gente. Ela precisa fazer isso. Só que não tem projeto. E aí ela contrata alguém para fazer que não vai ter o impacto que a gente fizesse. Por bom intuito, teria. Não é falando mal de quem já faz, tá? Não me entenda isso. Mas é que às vezes eu vejo dinheiro indo lá para a Amazônia, sendo onde o cara aqui debaixo, do lado do viaduto da empresa, está passando fome. Tudo queimado, degradado, o rio em frente à empresa, o dinheiro está indo lá para outro ponto. Como está vindo de lá para cá, ou como o Dalbert falou, o dinheiro está saindo de Limeira, está indo para outro canto, e para outro rural aí do Dalbert passando fome. E a empresa está aí, mas porque não tem um projeto aí. E os projetos que tem estão tirando o pescoço, carne do pescoço dela, tirando o couro dela. A empresa é lucro, cara. Ela não vai nunca apoiar o negócio seja mais caro aí e é mais barato lá, ela manda o dinheiro para longe. Quando você faz algo aí que tem a mesma qualidade que em outro local, que vai ter um impacto local, você traz a empresa com você.
A empresa precisa da gente e a gente precisa dela. Então, assim, a gente não precisa tanto do setor público. O setor público, a gente precisa trazer eficiência para ele. Práticas anticorrupção, eficiências, inovação, que ele é grande, é um elefantão, ele é devagar. Ele não é veloz igual uma onça. Não adianta. Então, a gente tem que trazer a velocidade do setor privado junto para a estrutura do setor público. E aí a gente consegue impacto ambiental, social, resolve diversas questões eleitorais, resolve questões financeiras. Esse é o modelo. Esse é o novo modelo. Entendeu? Porque os outros, eu vejo que são tudo economias que elas, no final das contas, sempre vai falhar. Você vai ter uma prática de corrupção aqui no meio, que some. Agora trabalho igual ao trabalho. Tudo digital. Cara, dá um nome um dinheiro digital para mim. Quantos você acha no país que sabe sumir o dinheiro de uma conta sem o COAF da vida rastrear? Cara, é mínimo. Agora, quantos sabem sumir com uma mala de dinheiro, com dinheiro na cueca? Ah, boa parte. Entendeu? Não estou falando para você que o nosso modelo é 1000 vezes eficiente, mas ele é melhor do que o atual. É isso, é trazer essa transparência, trazer essa governança para dentro do setor político. Entendeu? Então, o que vocês puderem contar comigo, estou aqui para ajudar, não tem custo nenhum, faço de bom grado, o que eu puder, estou aí, gente. Não sei se eu deixei claro, eu falo pra caramba, vocês devem ter percebido, mas a ideia é ajudar e de uma forma que seja escalável, porque não adianta a gente fazer isso daqui, isso não tem escala, não tem parte prática. Entendeu? Isso tem que sair do papel. Cada dia é o que eu falo para todo mundo aqui na minha equipe. O que vocês tiraram do papel hoje? E amanhã? Ontem, eu não vi nada sair do papel ontem. Não está adiantando. A gente ficar discutindo aqui o negócio para a prática não funciona. Legal, agora que já escalou, já definiu modelos, como que eu levo e ensino outras pessoas a fazerem isso? Acabou. É o que a gente tem que fazer, entendeu? E, Nelson, já está escalado para a próxima vez a gente falar especificamente sobre essa doação com a redução da conta de energia elétrica. Beleza? Ó, show de bola, 22 horas. Perguntar sobre a demanda. Foi show. Muito grato. Obrigado, foi show, obrigado. Ó, vamos cobrar esse próximo evento aí. Todo mundo concorda? 10. Ok, terminando a gravação, muito obrigado. Vamos encerrar por aqui, senão o papo vai longe. Show de bola. Vai lá. Um abraço, pessoal. Um abraço para todo mundo. Gente, um abração. Fechou.